8h02. É hora de falar de emoção. É hora de falar de esporte. Está chegando o Boletim Esportivo, com todos os acontecimentos mais importantes da Paraíba, do Brasil e do mundo. Boletim Esportivo, o seu resumo semanal do esporte. O artilheiro da comunicação. Muito boa noite, são 8h04, exatamente 8h04, estamos começando o nosso boletim esportivo aqui na sua rádio WG Notícias, o jeito certo de fazer rádio. Está aqui pra gente conosco hoje o nosso querido comentarista Clécio Rodrigues, a técnica de Wellington e Daniel Galdino, e hoje a gente tem uma entrevista toda especial com o Nando César, que já anunciamos durante toda a semana, né? Nando César, que é presidente da Ascarron, isso, né? Que é a associação. Repete, fala para mim aí, que eu era para ter anotado aqui, só que eu não sei onde está agora na bagunça. Ascarron, a Associação de Karatê-Do Honki. Associação de Karatê-Do Honki, isso, exatamente isso aí. E a gente vai conversar bastante, falar bastante sobre karatê, sobre artes marciais, sobre a importância da prática das artes marciais, né? O aprender não só a praticar, o legado que se deixa, o legado que se tem ao praticar um esporte, especialmente aí uma arte marcial que eu particularmente sou admirador desde criança. Né? Vou te contar as referências que eu tenho aqui, que são ótimas, tá certo? Portanto, gente, são 8h05, estamos começando o Boletim Esportivo. A gente vai falar hoje também bastante sobre Campeonato Brasileiro. Vamos comentar um pouquinho aí sobre essa semana, essa data FIFA que tivemos, né? As eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção finalmente conseguiu 2 vitórias importantes, diga-se de passagem, onde conseguiu alçar aí a 4ª colocação na classificação. Né? Poderia estar melhor? Claro que poderia, mas a gente vai ver aí até as próximas rodadas como é que vai ser para a nossa seleção brasileira. O futebol melhorou? Vamos debater isso aqui também. Clécio Rodrigues está aqui para falar para a gente daqui a pouco, tá certo, gente? Olha, a gente vai falar também sobre a preparação dos clubes paraibanos para o Campeonato Paraibano, está chegando aí, mas a semana está movimentadíssima, né? Até um paralelo que a gente fez no programa passado, e já continuando aqui falando, no ano passado não estava tão movimentado quanto está esse ano, né? Em termos de contratação de técnicos, de jogadores, né? Comissão técnica. Então tá, graças a Deus para o pessoal aí da área esportiva, o prato tá cheio, a gente tem assunto à vontade para falar, né? Mas vamos lá, a gente vai falar do Campinense aí, que anunciou contratação do meio-campista. No lado do 13, confirma a contratação de mais um jogador para vestir a camisa 10 no ano do centenário, né? O Botafogo aí abre negociações com mais um nome aí para ser o técnico em 2025. Voltando para Campinas, Serra Branca, fecha com o lateral direito, América de Natal.
Tá? O Souza, dando um pulinho lá no Sertão, o Souza acertou com o atacante ex-Paysandu e Remo. A gente vai trazer essa galera também. Já no futebol internacional, tem uma notícia, assim, para o futebol, vamos chamar de uma notícia muito boa, né? Que é o fato de que o Lionel Messi, que havia já anunciado no final da Copa do Mundo, da última Copa, que não jogaria mais Copa do Mundo pela seleção. Só que ele já está reconsiderando, pensando e revendo essa situação. O que não faz com a cabeça de um jogador uma boa fase, né? Uma boa fase no seu clube ou na sua seleção. Traz isso aí, né? Faz o cara repensar muitas coisas e também o apelo da torcida, tá certo? Ainda no futebol internacional, Lucas Paquetá critica informações imprecisas, né? E fala aí, notifica que está ansioso para demonstrar a sua inocência. Aquele caso das apostas, das bets aí, Paquetá realmente vai ter que se desdobrar para conseguir provar a sua inocência, né? São muita coisa que está girando aí e a gente vai trazer essas informações daqui a pouco. Muito boa noite, Clécio Rodrigues, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso boletim esportivo de hoje, 17 de outubro de 2024, um boletim especial que afinal de hoje, o clima hoje é para artes marciais. Eu gosto demais do tema, a gente vai falar daqui a pouco, mas primeiramente, boa noite a nosso querido Clécio Rodrigues. Boa noite, Márcio. Boa noite, nossos convidados aqui, Nando César Júnior, o pessoal da técnica aqui, o Elton, os Galdino, né? O Elton e Daniel, e hoje ainda tem um terceiro Galdino aqui também. Como é que é o nome dele, Elton? Davi. O Davizinho tá escondido ali. Daniel e Davi, tá ali acompanhando o jogo do Flamengo, vai manter a gente bem informado. Verdade, Márcio, vamos conversar hoje a respeito do Campeonato Brasileiro, né? Eliminatórias, como você falou, o Brasil deu uma respirada aí, pegou lá o pessoal das últimas colocações da tabela de classificação das eliminatórias e fez o dever que deveria fazer, né? Era a rodada perfeita, né? Foi a rodada perfeita, né? Venceu o jogo fora contra o Chile e venceu em casa o Peru com folga, né? Então, fez o que tinha que ser feito, deu uma aliviada também, a pressão sobre a comissão técnica diminuiu um pouquinho, né? Pelo menos até próximo mês, já daqui a 30 dias teremos mais uma rodada da seleção brasileira atuando, e aí essa pressão diminui, pelo menos temporariamente. Eu acredito sim que a seleção ainda tenha a melhorar, né? Vai melhorar um pouco, a gente tem que ter um pouco de paciência também, não dá para ficar fazendo substituições de técnicos assim. A gente sabe dos problemas que alguns jogadores que jogam na Europa têm quando vêm jogar pela seleção brasileira, né? Não jogam, dificilmente se joga lá. Você vê Vinícius Júnior, né? 10 jogos das eliminatórias, jogou 5. Você vê Rodrigo, não consegue render a mesma coisa. Enfim, então essa galera nova aí que está atuando aqui no Brasil, principalmente os dois atletas aí do Botafogo, o Jefinho também, do Manchester City, e esse pessoal chegou agora e está fazendo boas apresentações com personalidade, porque seleção brasileira é complicado, não basta apenas saber jogar futebol e ser um craque lá na Europa, mas vale muito mais a personalidade, e é por isso que muitos ficaram para trás e não disputaram Copas do Mundo, exatamente por conta dessa característica. Falar um pouco também, vamos abordar também a situação dos clubes da Paraíba, né? Muita movimentação, como você disse, enfim, muita coisa boa para a gente tratar hoje, e especialmente hoje vamos falar sobre karatê, né? Com certeza, com certeza. Olha, são 8 horas e 11 minutos. Vou lembrar da galera aqui, lembra da gente que dá aquela moral aqui pro boletim esportivo, certo? Vou lembrar aqui da oficina União, são serviços para quem entende de garantia, na João Pessoa 363, no centro de Campinas, organização do Flávio Inocêncio, Inel Material Eletrônico em geral, com o melhor preço, na João Pessoa 303, no centro de Campinas. Amâncio Imóveis, compra, aluga e administra seu imóvel na rua João Lourenço Porto, 215, no centro de Campinas. Tico Martelinho de Ouro, remoção de amassados e chuvas de granizo, é com Tico, o melhor da cidade, na Vigário Calixto 129. Ótica Prisma, lentes e armações nacionais importadas, na Campos Salles 230, no Zé Pinheiro, organização Vavá e Rosélia. Campina Coco, sua melhor opção na Vigário Calixto, diz que entrega, viu? Olha o telefone, gente, atenção, é o 8354-2638, organização do irmão Francisco, Rede Peças, Ideal, peças em geral, agora com baterias na Luiz Soares 245 no centro,
organização do Adauri. E Sabor de Mel Lanches, melhor sanduíche da cidade, no início da Campos Sales. Ligue e peça 3342-6055, organização do Preto. Manda um abraço para a galera que já está curtindo aqui através do meu Instagram, o Inajá Bosch, compadre Inajá. E Johan, pedi um salve aí para a turma do Sexto Ano A. Legal. Então um abraço para a turma do Sexto Ano A. Abraço, Johan. Obrigadão pela tá conosco aqui, pela audiência, tá certo? Compadre Ricardo Santos, jornalista Luciano Souza, Raquel Vilar, cheirão Raquelzinha, um abraço, querida. E o Robério Andrade também, né? Heloísa, todo mundo aí chegando junto aí e acompanhando o nosso boletim esportivo. Essa galera aí tá acompanhando através do meu Instagram, Márcio Araújo Prof, tá certo? Mas a gente tem também, daqui a pouco a gente tá no Instagram da rádio, o endereço eletrônico também. Você pode acompanhar também através do Radiosnet, tá bom, gente? Olha, vamos começar aqui, bater um papo aqui com o nosso querido entrevistado de hoje, que é o professor Nando César, né? Nando César, que já tem um tempo aí de estrada, né? No Karatê, aqui na cidade de Campina Grande. A gente vai falar sobre tudo isso aí. E também sobre a importância, né? O que eu gostaria de explorar aqui. Quem vem aqui é explorado, viu? No bom sentido da palavra, né? E a gente falar primeiramente, Nando, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso boletim esportivo e o espaço aberto para a gente começar o nosso bate-papo aqui e falar sobre artes marciais nesse dia de hoje. Boa noite, meu amigo Márcio Araújo, Clécio Rodrigues, todos os ouvintes do Boletim Esportivo, nosso amigo Wellington Galdino, Daniel Galdino, enfim, que estão ali na técnica. Posso dizer que é a técnica mais técnica de Campina Grande. É verdade. Né? Quero saudar também a todos os ouvintes, os rádio telespectadores, web telespectadores, e para mim é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui hoje e ser sabatinado por dois grandes, né, radialistas, jornalistas, formadores de opinião, um programa desse que tem uma audiência incrível, né? Enfim, para mim muito me honra, muito me vai dar estar aqui com vocês, e eu estou aqui para responder, né, o que for da medida do possível que eu souber. Eu estarei aqui para colaborar com todos. Muito bem, eu queria saber de início, Nando, existe diferença entre o karatê e o karatê-do? É a mesma coisa? Tem diferença? Às vezes que muita gente até confunde com outras artes marciais, né? Que tem Kung Fu, mas existe alguma diferença básica ou é a mesma coisa? A bem da verdade, até nós chegarmos a esse nome karatê-do, a arte marcial, ela teve vários nomes, né? Eu vou citar o primeiro nome que se conhece, né? Tudê, mão chinesa. Como o karatê-do saiu, né? A mãe das artes marciais mundiais é o Kalarippayattu, é uma arte marcial indiana, né? Então, um monge chamado Bodhidharma, ou Dharma, ele saiu da Índia para ir à China ensinar os monges que na época eram raquíticos, né, e não tinham força, mobilidade nenhuma, essa arte marcial chamada Kalarippayattu. Mas para sair da Índia para chegar na China, passava-se no local chamado Reino de Ryukyu, que hoje em dia é conhecido como Okinawa, né? Okinawa quer significar corda no oceano, né? Então, naquela época, o Japão tinha uma discriminação muito grande com a China. Então, para mudar de Tudê, mão chinesa, né, o kanji, que é uma escrita chinesa, e o Japão se apoderou dessa escrita, né, ficou karatê, mão vazio. Né? Então o primeiro nome foi Tudê, depois teve Okinawa-tê, Narra-tê, Shuri-tê, Tonmari-tê, tê, né, karatê, karatê-jutsu e karatê-do. Né? O nome correto da palavra hoje em dia na atualização, a bem da verdade, karatê são menções pretéritas, são falas, vozes antigas. Né? A palavra correta é karatê-do, assim como judô, aikido, né? Porque antes de ser judô era jujutsu, karatê-jutsu, aikijutsu, né? Aijutsu, aí tiraram o jutsu, acrescentaram o do, ficou karatê-do, judô, aikido, né? Taekwondo, assim. E a principal ferramenta de divulgação da palavra karatê sem o do foi uma produção norte-americana chamada Karate Kid, né? Que divulgou a arte do karatê-do como basicamente se fosse um esporte, que não é um esporte, é uma filosofia de vida, mas aí chegou nas casas dos ocidentes, né? Karatê, e tiraram o do, mas a pronúncia correta é do, karatê-do, e o do é a disciplina, karatê-do, judô, aikido, taekwondo, todos têm do. Esse do resume a palavra disciplina, que bom. E karatê sem do não tem disciplina.
Disciplina. Já pensou se vocês dissessem assim, estou entrevistando um professor de Ju. Ju o quê? Ju, Do, Karatê, do, Taekwondo, do. Aiki. Do... Aí, então o do é a disciplina. Não é um sufixo, não é uma partícula. É a disciplina marcial a ser seguida, a regra. Que bom, rapaz. Olha aí, ó, é cultura, né? A gente vai aprendendo aí com quem entende mesmo. Bem, eu tinha separado aqui uma pergunta, na verdade um comentário, né? Porque o que a gente tenta destrinchar no nosso boletim esportivo é tirar aquela ideia de ser uma entrevista, de virar um bate-papo. Isso. Porque fica mais interessante, a gente fica mais à vontade, né? E eu queria que você passasse para a gente, professor Nando César, a importância da cultura, né? E a arte marcial japonesa. Né? Que a gente sabe que uma coisa está ligada, né? Está enraizada uma coisa na outra, né? E antes de você falar isso aí, você tocou no assunto da produção ocidental Karate Kid, né? Para minha geração foi algo que espetacular, assim, algo maravilhoso, né? A série de filmes Karate Kid. Até porque nesse tempo, né, eu estava praticando karatê. 85 até 87. Exatamente, Né? eu estava praticando karatê na academia, ali na Liberdade, perto da Sede, quadra da Liberdade. Na sede do Alto Esporte. E isso, era a quadra, a sede do Carlinhos. Sede do Alto Esporte. Isso. Né? E nesse tempo, cara, foi viagem, né? E como para adolescência tem coisa que fica, tem coisa que passa. O karatê, ele infelizmente passou, mas sempre ficou guardado para mim. Aqueles momentos assim maravilhosos, né? Professora Socorro, não sei se chama professora, Sensei Socorro, Sensei Carlinhos, tem outro que eu vou lembrar daqui a pouco o nome, não posso esquecer o nome do cara. Então foram momentos maravilhosos, né? E aí a gente curte o quê? Juntou uma coisa com a outra e aí a gente quer ver essa cultura e arte marcial junto, né? Isso. É uma química perfeita, não é isso? É verdade, porque assim, não se pode separar jamais a cultura japonesa da arte marcial, né? A arte marcial vem de Marte. Marcial vem de Marte. Marte era um general romano, né? A arte marcial tem ordem unida, né? A segunda tradução de arte marcial é artilharia militar. Marcial vem de militar. Toda arte marcial criada para a guerra é arte marcial. Existe uma diferença de arte marcial, manifestação cultural e luta e esporte, né? Existem essas diferenças. Mas agregando todos esses valores, hoje em dia no século XXI, né, existe, como se diz, mobilidades dentro do karatê-do, que a gente tem a parte competitiva, né? Mas a arte marcial vem disso aí, de ordem unida. Né? É como a educação física, né? Foi criada dentro do militarismo, né? Muitas pessoas não sabem, não é verdade? Enfim, mas a gente não pode tirar a cultura japonesa da arte marcial, senão perde o sentido, né? Tipo assim, como Kutsunogu, tirar calçado, né? Soji no Jikan nós fazemos, que é a hora da limpeza, a gente limpa a sala de aula, né? Tem a questão do Kaisou e Shitsuki. Kaisou que é o senso de disciplina. Shitsuki, né? É a hierarquia, né? Então, tipo assim, desculpa, difícil. Kaisou, hierarquia, Shitsuki, disciplina. Então, existe um alinhamento marcial de cinturão, que a gente chama de faixa, né? O cinturão marcial, né? Quando a gente trata-se de marcialidade, né? Ou de luta, entre aspas, o nome correto do obi é cinturão. É por isso que a gente diz, hoje é noite, fala do cinturão, né? Faixa é a tradução chinesa, né? Como tem várias pronúncias dentro do karatê-do que eram chinesas, aí foi trocada para o Nihongo. A bem da verdade, a palavra karatê-do é uma escrita japonesa, muitas pessoas não sabem, chamada-se Homanji. Kara quer dizer vazio, te, mão e do caminho. Caminho, mão, vazio. Judô, ju suave, do caminho, né? Então, tipo assim, quando a gente pega a cultura da fala, da pronúncia, do comportamento, né? O que é filosofia de vida? Filo vem de amor, sofia de conhecer. A gente só conhece o que a gente ama, o que a gente vive, né? Karatê-do, ele tem começo, meio e continuidade. É um estudo marcial para a vida toda, né? Nós estamos no século XXI, teve um adendo da tecnologia, ela veio para ajudar e ao mesmo tempo para atrapalhar. Quando a gente fala no sentido de navegar na rede social, é porque é um mar de possibilidades, mas existem coisas salutares, boas, né? Benéficas, existem coisas maléficas, né? E tem gente que navega na rede social, mas tem gente que naufraga. Ou seja, a gente não pode mudar o ramo do vento, mas a gente pode ajustar a velinha para o vento levar o navio onde quer. Ou seja, sempre a gente usa o Kaizen no Karatê-do. Kaizen quer dizer mudar para melhor. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então o Karatê-do não é um esporte, é uma arte marcial filosófica. Você
Estuda, pratica e aperfeiçoa todos os dias, como condução de vida e condição. Existe uma condição de ser karateca, né? Qual é a condição? Não fumar, não beber, ter a nota alta, né? Qual é o verdadeiro sentido do karatê-do? É nunca precisar usá-lo. Porque um karateca, ele não bebe, ele não fuma, ele não está em ambiente hostil. Como é que ele vai usar a arte marcial? Porque também não trata-se da vitória nem da derrota. Trata-se do aperfeiçoamento do caráter do praticante, né? Então, tipo assim, quando a gente pega a cultura japonesa e alinha, são os dois pilares do karatê-do, né? Quando a gente alinha nesse sentido aí a gente vai ter o quê? O karatê-do como filosofia de vida, entende? Mas existe a parte esportiva também, mas o karatê-do não é o esporte, não é luta nem a defesa pessoal, né? É uma filosofia de vida, é uma conduta, um comportamento militar marcial. Muito bem. Talvez seja por isso que o karatê demorou tanto a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Então, Exatamente por conta disso, porque não era... Talvez não tivesse tanto assim, como ser tratado só como esporte. eu penso que seja também A porque... filosofia, eu acho que é mais forte, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo. A filosofia de vida é muito mais forte do que somente a prática esportiva. Isso, também, mas eu penso também porque existem várias entidades, né, no Brasil, no mundo todo, né? Aí para chegar até um conceito de normas, de regras para competitividade, né, aí falta um alinhamento, vai durar bastante tempo até chegar esse entendimento. Mas o karatê-do mesmo, ele é uma forma de se comportar, né, de agir. Né, o karatê-do, ele trata-se de autocontrole e autoconfiança, né? O karatê-do é uma arte marcial tão completa, né, que ela trabalha as valências físicas. O que seria isso? Ela trabalha força, resistência física, coordenação motora, agilidade, ela trabalha flexibilidade, equilíbrio, ritmo e velocidade. São os preceitos. O karatê-do é movimento, né? Então, assim, o que é disciplina? É fazer aquilo que tem que ser feito, né? E foco é dizer não. Né? Então eu sempre trabalho isso com meus alunos. O karatê-do é um instrumento de formação e condução social, não é um esporte, porque até então, se você tiver a arte marcial de do, de disciplina, né, como um esporte, vai chegar o tempo que você não vai estar na competitividade, então você vai abandonar a arte marcial. Quando você trata como condução e condição de vida, você vai chegar a 80 anos, né, com quê? Com mobilidade articular, né, enfim, com saúde mental, saúde física, né? Existem 3 pilares do karatê-do, né, que é o que a gente chama assim de Shingitai, mente, corpo e espírito. Vou traduzir: saúde física, mental e social. Hoje em dia as pessoas cuidam muito na saúde física e na saúde mental, mas a gente está doente da saúde social, porque as redes sociais era para se socializar, mas infelizmente existe um individualismo. É como eu disse anteriormente, as pessoas não estão mais navegando na rede social, estão naufragando, entende? É mais ou menos esse é mais ou menos o sentido de um praticante de karatê-do. Uma bela colocação essa sua, viu? As pessoas não estão navegando, estão naufragando, né? Verdade. Porque a gente vê tanto isso aí. E uma das coisas que eu acho interessante, Nando, para quem não sabe, o Nando trabalha comigo no CEAI. Isso, verdade. Eu pedi Almeida, lá no bairro da Ramadinha 2. É verdade. Aproveitar até mandar um abraço aqui para meu amigo Aloysio, viu? Está nos acompanhando verdade. através do link. Mandei aqui. Valeu, Aloysio. Grande abraço. Amanhã a gente se bate lá na escola. Se Deus quiser. E uma coisa que eu acho interessante vendo o seu trabalho lá na escola com os meninos, né, nossos alunos, é um guia de transformação, eu chamaria, um guia de transformação que a gente está vendo na molecada lá, né? Tem até o caso do nosso querido, eu esqueci, ele era do 9º ano do ano passado, que ainda está treinando com Guilherme, isso, exatamente. Guilherme, né, você conseguiu uma transformação incrível em Guilherme, né? Tanto na sala de aula quanto até nos próprios treinos. Inclusive ele foi alvo até de matérias, né? Jornalista da TV da ITA, TV Tararé, TV Borborema também. Da TV Borborema também, né? E assim, é um dos poucos, dos vários, aliás, um dos vários exemplos que o Nando tem, que pode estar para a gente assinar na questão na transformação da juventude. Eu tenho certeza que por qualquer um deles, a situação de qualquer um deles lá, se por algum motivo em breve não puder continuar treinando karatê, mas o karatê vai estar nele pro resto da vida, que foi o que aconteceu comigo. É verdade, tem né? começo, meio e continuidade. Né? Eu treinei durante, eu acho que 2 anos e pouco. Eu vou até te contar a curiosidade, né? Vou puxar a câmera para cá para eu olhar para a câmera ali da rádio. Quem me levou para treinar lá com o Carlinhos
foi nada mais, nada menos do que o humorista Shaolin. Esse ele praticou karatê do também, né? Praticou também, né? muito tempo karatê. E engana-se quem pensa que o apelido Shaolin veio porque ele treinava karatê. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Curiosamente, não tem nada a ver. Quem colocou o apelido Shaolin foi o Mica Guimarães, jornalista, né? Numa brincadeira dentro do jornal, da redação do jornal A Palavra. Mas, carinhosamente, como eu chamo de Nito, né? Shaolin, o José Nilton, ele estava treinando e olha só como o cara era um João Grilo da época, né? Parafraseando aqui o Alto da Compadecida. Shaolin começou a treinar e tinha que pagar a mensalidade na academia, né? E o cara tinha dificuldades de arrumar dinheiro. Aí conversou com o Carlinhos, faça o seguinte, traga 2 pessoas para treinar aqui, as 2 você fica livre do seu, uma permuta, né? E aí, o que é que o Shaolin fez? Começou a fazer catar no meio da rua lá. Colocou o kimono, aí chamou a gente, a molecada, e o bicho tinha um poder de persuasão incrível, né? E só, isso aqui é uma filosofia de vida, vocês vão aprender aqui. Agora não falou bobeira não, falou sério, né? E ele estava super envolvido na época. E aqui começou a fazer os catar lá, e que a gente começou achando incrível. Dentro disso começou a mentir também, que era como um bom humorista tem que saber mentir. E falou que quando morava em Coreia, já deu cacete nos cabas mais velhos do que ele lá. E a gente, né? Ele fez o convencimento mesmo, ele usou os meios que ele tinha. Nisso aí, ele levou em torno de 7 pessoas, 7 amigos lá do bairro, a gente foi treinar. E eu fui um dos poucos que teve ainda longevidade no karatê, porque eu me identifiquei bastante, gostei bastante, né? E assim, sempre carrego comigo essa história. Quando a gente fala em karatê, eu sempre lembro do Carlinhos, da Socorro, do outro baixinho lá que era Toinho, professor do Sensei Toinho, é isso mesmo. Inclusive eu encontrei há uns 2, 3 anos no centro da cidade, falei com ele, dei um abraço, né? Ele, claro que não lembrou de mim, porque eu nunca fui grande, mas tinha um pouquinho de cabelo ainda na época, né? Quando era criança, mas ele ficou bem contente, porque eu lembrei uma referência, né? Lá, né? Então, Nando, eu tenho que te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo lá na escola. Eu queria que você falasse também um pouquinho desse trabalho lá na escola. Rapaz, eu agradeço demais. Eu quero também externar aqui o meu apreço, o meu agradecimento ao professor Aloysio, à professora Maresa, enfim, todos os docentes, todos os professores, toda a equipe do CEA, doutor Pedro de Almeida, né? Vai aqui meu caloroso abraço e o sentimento de gratidão também. Gratidão é a memória do coração. A bem da verdade, gratidão é uma carta que nós escrevemos ao universo. Então, seja grato por tudo. E eu sei agradecer bastante, né? Inclusive, nós temos também como citar, né, o Vitor, né, a Feitosa, Maria Luísa, que eles eram asmáticos, né? Inclusive, a gente fez uma matéria até recentemente também com a TV Borborema, com eles lá também, e eles usavam bastante a bombinha. Quando começaram a estudar, a praticar karatê do comigo, eles faziam algum movimento e sempre pediam para parar para utilizar a bombinha, né? E hoje em dia eles praticam, estudam, aperfeiçoam o karatê do 2 horas, como se vê lá, né? E não é fácil, é um trabalho rigoroso, físico, né? Puxado. E eles não usam mais a bombinha. Então, assim, a gente usa muito, como eu falei, o karatê dele trabalha as valências físicas, né? Como eu já falei. Enfim, e é uma condução de vida, né? Não se treina arte marcial, se pratica, né? Se estuda, porque se tem um professor, tem aluno. Se tem aluno, tem a escola marcial. Se tem a escola marcial, tem um uniforme, né? São algumas linguagens, né, mundanas, técnicas competitivas que a rede social trouxe e as pessoas propagam elas, eu pensando de uma forma errônea, né? Porque quando a gente procura uma escola marcial, tem um professor lá, não tem um treinador para dizer que você vai treinar, né? Então vai se estudar. Tem um conteúdo marcial físico e tem um filosófico, né? Então, assim, são algumas linguagens que a internet ela veio para ajudar, mas também, como eu falei anteriormente, ela veio para atrapalhar um pouco, né? Mas, enfim, quando a gente tem ciência, quem é um professor? Um professor é alguém disposto a aprender para poder ensinar. A gente só ensina bem aquilo que a gente mais gosta de aprender. E quem não senta para aprender, não fica em pé para ensinar, né? O que é que atrapalha a gente, né? Que a gente não sabe. O que é que atrapalha a gente? O que atrapalha a gente é o que a gente sabe e não funciona mais. Porque o que a gente não sabe, a gente vai aprender de uma forma alinhada, né? Então, quando o Karatê-Do chegou aqui em Campina Grande, falando aqui pela cidade, chegou em 72, né? Quem trouxe o Karatê-Do para Campina Grande foi um lutador de judô, né, de vale tudo, chamado Ivan Gomes.
né? Ele tinha um parque de vaquejada ali, na pelada ali, né? No Então Cinza, ele né? trouxe, no Cinza. Cinza, ele trouxe um rapaz chamado Arlindo Pereira. Inclusive, essa semana, eu fui agraciado com um presente, né, do nosso professor de Educação Física, Fleurísio. Ele tem um certificado das capas. Antigamente, aqui em Campina Grande, quando o Ivan Gomes trouxe o Arlindo Pereira para lecionar Karatê-Do aqui em 72, em 73 ele trouxe o Denilson Caribé de Castro, que é o patrono do Karatê-Do brasileiro da Bahia. Nessa época, só quem otorgava cinturão preto, faixa preta no Nordeste era o estado da Bahia. Ele trouxe em 73 para cá Denilson Caribé de Castro para irem a João Pessoa, para eles começar a formular a Federação de Karatê-Do da Paraíba, né? E naquela época só tinha duas. Tinha as CAPA, que era a Associação de Karatê-Do da Paraíba, que João Pessoa eles chamavam de Paraíba, e as CAIXA, onde nós praticamos Karatê-Do, que era a Associação de Karatê-Do Shotokan, na Liberdade, na sede do Alto Esporte. E o professor Fleurísio, em 1979, trocou o cinturão por cinturão amarelo, né? Que a gente chama de faixa amarela. Em 1979, ele me mostrou esse certificado, né? É uma coisa rara demais. Né? Então, transmitir o abraço a ele e agradecer também pelo esse presente, que ele me deu a fotografia desse documento, né? Que eu até então eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha visto ainda, né? Mas, enfim, o Karatê-Do ele é uma ferramenta transformadora na vida das pessoas. Muito bem. Ó, eu vou dar uma pausa aqui, porque é muita coisa e a gente tem que... Não pode consumir tudo de uma vez, não. O assunto é gostoso demais, eu quero, como eu disse, quero explorar no bom sentido da palavra. O professor Nando César está aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. A gente vai trabalhar também, falar sobre outros esportes aí, viu? E esporte, na verdade, esporte é saúde, esporte é bom para tudo, né? E olha só, falar aqui, pessoal, lembrar o pessoal do amadorismo. O Márcio Leandro, meu amigão Márcio Leandro, né? Boa noite, Márcio Araújo e Clécio Rodrigues, seu programa é show, continue assim. Racha Amigos Master do Cinza, manda aquele abraço. O resultado do jogo de domingo, Verde 2, Vermelho 1, 2 gols de Fernando do Boca de Badalo, aí o nome do cara, jogou pelo Verde. Tá bom, viu, para ser centroavante com esse nome, viu? Acho que ele deve reclamar muito, né? Deve tomar um monte de cartão amarelo aí, né? Para o Vermelho, o gol de Éder, né? Fernando Boca de Badalo assumiu a artilharia do Racha, né? Muito bem. Aí, pedindo aqui pra gente tocar no assunto sobre os campos de pelada, né? Pois o próximo ao Cinza só restaram 4 campos. Mesmo assim, os terrenos já foram vendidos e não sabemos até quando vamos continuar aqui. Quem é responsável pela área de esporte em Campina Grande, né? Os campos estão acabando, né? Amigos Master do Cinza a todo vapor. Na verdade, meu querido Márcio, a gente não tem... Eu creio, né, que os meios públicos, com relação aos campos de peladas, como esse aí que restaram, não tem muito o que fazer, que são terrenos particulares, né? E aí os caras vão o interesse é, né, vender, e o povo que compra vai construir, né? Mas aí, claro, a gente está vendo aí a construção de novos parques, né, na cidade, e eu tenho certeza que isso aí em breve vai ajudar demais na revitalização desses rachas. Os rachas, na verdade, estão fadados a não acontecer mais como a gente vê classicamente, né? Antigamente, o pessoal se reunia no domingo, 8 horas da manhã começava e terminava lá para meio-dia, segundo quadro, primeiro quadro, né? E a gente já está vendo que isso aí praticamente não... Pelo menos eu não sei se ainda tem. Mas as alternativas vão ser os rachas, eu creio. Não é isso, Clécio? É verdade, já está acontecendo isso e a gente sempre fala, na verdade aqui a gente sempre fala na dificuldade que um racha tem de conseguir uma máquina, uma patrol, né, para fazer um nivelamento de um campo. É realmente bem difícil. Outro dia eu estava conversando com o pessoal da Secretaria de Agricultura e eles estavam me dizendo que a Prefeitura estava disponibilizando um equipamento desses que recém-recebido do governo federal, exatamente para poder fazer esse trabalho, porque você também tem a função das máquinas é abrir estradas, então você tem as prioridades. Aí a gente entende também o lado da prefeitura, mas eles estão tendo também essa sensibilidade para poder proporcionar esse domingo, né? Esse dia de festa que são os rachas, porque o povo de Campina Grande é um povo apaixonado por duas coisas, política e futebol, principalmente. Então, se você deixa de atender esse público, realmente
É muita gente que fica prejudicada, que resta é prejudicado, né? Agora, que essa mudança vai acontecer, vai acontecer. Os rachas, eles já estão migrando para espaços muito específicos que funcionam. Espaços Todos, menores. Menores, todos os dias da semana. Nosso racha lá é lá no campo, racha dos comerciários é lá no campo do Paulistano Esporte Clube, que funciona na Alça Sudoeste. Então lá nós já temos um campo oficial, mas temos 4 mini-campos. E eles funcionam praticamente de domingo a domingo, né, em vários horários. Então, com o crescimento, né, a cidade vai crescendo, as construções vão se expandindo, os loteamentos novos vão surgindo, e aí realmente os terrenos vão ficando cada vez mais escassos, né? Não tem como. Vai ter que se adaptar à nova realidade. Márcio, deixa eu aproveitar aqui, fazer os registros aqui das pessoas que estão passando mensagem aqui pelo YouTube, né? Nosso amigo Emanuel, muitas mensagens aqui para o professor Nando César, né? Somos Ascaon, Raniel Baruco por aqui também, Antônio Ferreira, deixa eu ver aqui, comecei no Karatê Do aos 6 anos, hoje tenho 11 anos, e hoje a minha melhor escolha foi o Karatê Do. Olha que legal aqui, lindo, amigo que Antônio lindo. Ferreira falando isso aqui, né? Deixa eu ver, Esther Dantas tá aqui também, Emanuel, Luciano Souza sempre mandando mensagem aqui, boa noite Márcio, Araújo, Clécio, Nando, todos que fazem a WG e tal, a melhor resenha esportiva das quintas-feiras, sem dúvida. Tô no Santa Rosa, um abraço aí, Luciano. Tem um xará aqui, Clécio Guedes, pô, tem um xará meu aqui, cara, apareceu aqui. Aluno também. Acompanhando agora na rádio, estamos juntos. Ascaon também, Pedro Ribeiro lá em Macapá, um abraço, meu irmão. David Juan, boa noite também. Ana Cristina Correta, um monte de gente aqui. Acho que muitos alunos aqui, né, professor? Deu para identificar alguns. Tem. O Antônio II, ele é cinturão marrom, vai pro cinturão negro agora. Ele, o meu filho também, Nando César Júnior, vão ser submetidos à mesa examinadora da FECAPB, que é a Federação de Karatê Do do Estado da Paraíba. O Antônio II, ele foi campeão brasileiro de Karatê Do agora recente, na Kenka, que a gente chama de Comitê Luta, e no Catar, que é uma luta também sem contato físico. E agora em novembro ele está indo a Recife para a grande final do Campeonato Brasileiro de Karatê Do. Ele começou comigo desde novinho, é um bom karateca, um bom competidor, um bom estudante, um bom menino, né? O Raniel Baruch também vai competir. A bem da verdade, o Miyamoto, meu filho, o Nando César Júnior, o Antônio II, o Targino, o Raniel Baruch e o Takeda Cheguinho, o Breno, eles estão agora sábado indo comigo a João Pessoa participar da Copa Tamashi de Karatê Do em João Pessoa. E todos eles estudam, praticam, aperfeiçoam o Karatê Do como condição de vida e dá o seu melhor na competição, né? Um competidor é alguém que compete com a dor e um vencedor também é alguém que vence a dor. Não só a dor física, mas a dor, né, de saber que você tem que, quando está focado, abrir a mão de alguma coisa para poder fazer outra, né? Enfim, e eu tenho bastante orgulho dos meus alunos porque eles se dão bastante, né, em aprender, né? E quem não recebe ordem de criança não dá ordem quando está adulto, né? Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Isso é interessante. Então, se você receber a ordem agora, né, futuramente você vai dar ordem também, né? E quando a gente pega, aplique o do do Karatê Do em tudo que faça, é aí que estará a beleza. Então, se tudo que a gente for fazer, a gente colocar sentimento, né, afetuosidade e a disciplina, você colhe os bons frutos. Muito bem, que lindo, né, velho? Olha só, deixa eu mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aqui também. Robério Andrade, Heloísa, Raquel Vilar, o Wilton, meu amigo Wilton, um grande abraço aí, Wilton, pra você, tá certo? Guilherme, Girlene Falcão, lá direto de Lucena, a Luiz, professor Luiz, que trabalha conosco, nosso diretor, Ateliê Pontinhos de Amor, abraço, é o ateliê da minha esposa, siga lá, Ateliê Pontinhos de Amor, tá certo, gente? Meu amigo Alci, o grande Xuxa, meu grande lateral, Nil Azevedo, acompanhando a gente aqui, boa noite, meu amigo Márcio Clécio, dupla Top das Galáxias, programa show, valeu, meu querido. Jornalista Luciano Souza dizendo aqui que o Fla-Flu tá pegado, 0-0, tá pegado, o Fla-Flu tem que ser assim, mas até em bola de gude, o negócio é arrochado. Corinthians 2, Atlético Paranaense 1, esses são os jogos dessa noite pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E na Série B, América, jogos de momento, na América 1, Goiás 2 são os resultados do momento no Campeonato Brasileiro Séries A e Série B. Deixa eu lembrar aqui da Ótica Prisma, lentes e armações nacionais importadas, Unipossos, perfuração de poços artesianos, perfuração até 400 metros na Padre Aristides Ferreira da Cruz, 240 no Catolé, organização Arruda
Bruno e Júnior. Retífica União, serviços de motores em geral na João Carolino, número 20, Distrito dos Mecânicos, organização Evandro e Luciano. Autoelétrica Zé Mago, serviços de alternador, motor de partida, injeção eletrônica, mecânica em geral na Laurindo Pereira, número 11, Distrito dos Mecânicos. O orçamento você pode ligar, viu, gente? É o 988473027 e o Gago Equipamentos Automotivos, a melhor da cidade, na Índice Cariri, 59, Centro, organização do nosso amigo Hércules. Grande abraço ao Hércules. Magela, perfis e esquadrias em alumínios, tradição de bons serviços na Almirante Barroso 820 no Cruzeiro. Você falar com o Júnior Magela. Nilcar Serviços, lanternagem e pintura, nessa você pode confiar na Prígio Veloso, em Bodocongó, organização Everaldo e Zuleide. E Nilton Motopeças, peças e acessórios para sua moto, serviços de revisão, motor, troca de óleo, pintura e muito mais. Alô, você motociclista, Nilton Motopeças fica na esquina da Prígio Nepomuceno com Augusto Borborema. O telefone é o 98834-6113. Vamos dar só uma passadinha aqui, falar um pouquinho do futebol, né? O Atlético, parece que o Atlético empatou, né? Se não me engano, o Atlético tá... Aqui, eu sei que esse site aqui, o bicho tá atualizando muito bem, não. Mas vamos lá, vamos falar de um pouquinho do futebol na Paraíba, porque, começando aqui a falar do Souza, meu caro Clécio, Souza acertou com mais um nome para 2025, a bola da vez o atacante Elielton Anjos, que tem passagens por Paysandu e Remo. O jogador tem 31 anos, é o quinto nome do Dinossauro para a próxima temporada. O atacante possui em seu currículo passagens por Guarani, Fast Clube, Paraná, Floresta, Águia de Marabá e Altos. Seu último clube foi o Fluminense da Bahia, é o Fluminense de Feira, né? E a equipe em que disputou a segunda divisão do Campeonato Baiano. Com essa chegada do Elielton, Souza conta agora com 5 nomes no seu elenco. Dinossauro ainda tem os atacantes Diego Ceará, Ian Augusto, além dos laterais Welleson e Fernando Ceará. O início que a gente tá aqui falando sobre os times, né? O futebol paraibano. Então, esse festival de contratações que a gente tá tendo da semana passada para cá, e essa semana o negócio se intensificou, não é isso, Clécio? É verdade. Para você ter uma ideia, veja só, na verdade o Souza anunciou já a 6ª contratação. Então, eu fiz um levantamento aqui, são 6 contratações do Souza, 15 do 13, entre renovações, que, claro, o 13 pegou o pessoal aí, principalmente os 3 goleiros do 13 renovou e tal. Entre renovações e contratações, 15 do 13, o Botafogo. Nós já estamos sabendo que cerca de 10 renovações fizeram alguns distratos, mas cerca de 10 renovações já foram feitas lá pela capital, né? O Campinense, cerca de 7 contratações já. Serra Branca anunciou hoje a 7ª contratação já. O Nacional de Patos, 14 contratações já. Enfim, aí a gente vê aqui os que subiram, né, da segunda divisão, que foram as equipes de esporte e autoesporte, estão renovando com aquela turma, né, que conseguiu o acesso, claro. Naturalmente uma turma se aproveita, outras vão ter que ser descartada, né, infelizmente. Mas aí, renovando, o CSP, a gente sabe que majoritariamente eles trabalham com a base, então o CSP provavelmente não vai anunciar assim, grandes contratações, né, eles trabalham muito com a base deles. E quem está numa situação mais delicada, vamos dizer, nesse período assim, que antecede a formação dos elencos, é a equipe do Pombal, né? Tem um problema lá entre a diretoria, a torcida já está se movimentando também. Surgiu até um boato essa semana, né, que corria o risco de não disputar. De não disputar. Essa briga já vem... O presidente descartou, viu? Isso. Desde o final do Paraibano que ele já tem essa briga lá, e, enfim. Quando a diretoria começa a brigar, aí é uma preocupação para o torcedor, né? Então, pelo menos entre as 10 equipes aqui, só quem está ficando para trás até agora é a equipe do Pombal, né? Que é uma pena, né? Porque subiu ano passado, conseguiu se manter, né? Aí o Alto Sertão, vamos chamar dessa forma, Cajazeiras perdeu o Atlético, né? Então já é complicado se perder mais um do Sertão. O Sertão que é quem mais tem times disputando a primeira divisão do Campeonato Paraibano, aliás, o ano que vem, né? A próxima divisão do ano que vem. Né? Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar do futebol, porque eu vou continuar conversando aqui com o professor Nando César. Mas antes lembrar aqui de Pablo Inox, escadas, corrimãos e box para banheiros na Rua das Jaboticabeiras, 1124 nas Malvinas, organização do Pablo. Sales móveis projetados, móveis comerciais e residenciais na Getúlio Vargas,
técnico responsável, Fabiano, esteve com a gente aqui há 15 dias, né? Oficina só hidráulico, macacos, bomba, pé de carretas, caçambas e muito mais na João Valig 1265, Distrito dos Mecânicos, organização Joaquim Diara e Jefferson. JR Oxigênios, ferramentas e serviços na Assis Chateaubriand, 547 na Liberdade. E um abraço aí pra galera da JR Oxigênio. Paiva emplacamentos, em geral, primeira CNH. Atenção você, quer fazer a primeira CNH, galera? Procura o Paiva, viu? O licenciamento, tudo isso é com Paiva, na Arquiteto Renato de Azevedo, 125, próximo ao Detran. E Valmar Lanternagem, pintura, tradição de bons serviços na Siqueira Campos, 1334, organização bairro da Conceição, né? A organização do Valmar. E lembrar também da Control, Contabilidade, Consultoria Empresarial, na Aprígio Nepomuceno, no Catolé, a organização do Gleidson Trajano. Voltar a falar aqui com o professor Nando César. Nando, olha só, tem uma pergunta aqui interessante. Eu achei interessante aqui, até da sugestão que a gente recebeu. Como você vê aí o Karatê como ferramenta de ensino e transformação social, né? A gente sabe que não só o Karatê, mas as artes marciais como um todo, eles prezam muito por isso, né? Como você falou aí, pela disciplina, pelo respeito, né? Pela educação. Mas como é que tu vê assim, a questão da transformação social, já que você trabalha com a gurizada e a gente nota, né, num processo, né, que vai acontecendo, claro, com o tempo, essa transformação social através do Karatê. A bem da verdade, como eu já falei anteriormente, né, essa ferramenta de condução e transformação social é a disciplina, é o trabalho em coletivo, né, é o olhar do maior para o menor, né, o maior cuida do menor e o menor respeita o maior, que é a hierarquia marcial, enfim. E a gente pega esses princípios e os conceitos, né, marciais do Karatê Do e coloca-se na prática, né? Eu posso dar até o exemplo do Dojo Kuno, que é esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito de esforço, respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Se eu pegar essas 5 frases e colocar no meu cotidiano, em tudo que eu fizer, a minha vida vai ser uma vida totalmente diferente. Disciplina é liberdade, ou seja disciplinado hoje e seja livre futuramente, né? Quando a gente se dispõe a ser um karateka, né, a gente tem que abrir mão de várias coisas, que é o que eu falei aqui anteriormente, né? Disciplina é dizer não, né? Dizer não, e disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito, né? E quando a gente está com foco, com objetividade em algo, né, a gente tem que ultrapassar, porque um sonho, né, a gente sonha, acorda e não realiza, e quando a gente traça a meta, traça foco, né, um objetivo, a gente consegue. Então, quando a gente coloca a disciplina do Karatê Do e entende que Karatê Do é uma condução e uma condição de vida, né, existe uma condição para ser Karatê, que é uma condução. A condição são esses valores que eu já falei, né? Principalmente colocar em xeque, né, em evidência os valores sociais, né? Que um professor de arte marcial, um sensei, né, a palavra correta não é sensei, né? A gente está falando de uma língua, né, oriunda do Japão. Existe igual o senhor, igual o inglês, escreve de ortoépia e prosódia. Às vezes está escrito de uma forma, a gente pronuncia de uma. E a gente às vezes pronuncia de uma forma e escreve de outra, né? E no Nihongo, na língua japonesa, Nihon, Japão, Hongo, língua, existe também essas ordens, né? Como existe também no português, no inglês, enfim. Então, sensei não é professor. Sensei quer dizer vida prévia ou aquele que veio primeiro. Obviamente, se veio primeiro, se capacitou, tem a condição de lecionar, é um sensei, uma pessoa respeitada. Mas no Japão, um sensei é um professor de português, de matemática, de arte marcial, um advogado, um médico, é um sensei, né? A palavra para professor é kyojo, né? Que vem de kyoshi, né? Então, kyojo é professor. Sensei é vida prévia, ou que veio primeiro, mais conhecido como um professor. Mas a pronúncia mesmo de sensei é vida prévia, ou aquele que veio primeiro. Kyojo é professor. Que massa, que interessante. Eu estava observando uma coisa aqui, Clécio. Clécio é literalmente do meu tempo, né? Nós estudamos no Colégio Raul Corla, lá nos anos 80, né? Meados dos anos 80, e eu estava pensando aqui, né, com meus botões, que evolução, que grata evolução que nós tivemos nas escolas públicas hoje, duas das escolas do município que eu trabalho, e eu vejo atividade como capoeira, o próprio Karatê Do, né, judô,
Isso. Então, se a gente tivesse tido essa oportunidade na época, eu tenho certeza que tinha transformado muito mais pessoas, essa geração minha de hoje tinha se transformado de maneira muito mais interessante. É verdade. E o senhor foi feliz demais em fazer essa citação, né? Porque, para o senhor ver, são artes marciais, são lutas que falam constantemente em didática disciplinadora. Né? Então, a gente trabalha 24 horas falando sobre essas questões, esses valores sociais, né? De sim, senhor, senhora, posso, não posso, né? A hora de falar, a hora de ficar quieto, né? Esse nosso projeto Karatê-Do nas escolas, né? É um projeto mantido pela SEDUC, né, pela Secretaria da Educação, através do secretário Raimundo Asfora Neto, e coordenada pelo professor Joaquim Passos, que é o coordenador da área de Educação Física do município. Fazem 3 anos que eu leciono Karatê-Do em 2 escolas do município. Nesse meu andar, né, nós já tivemos essas transformações, né, benéficas na vida de alguns praticantes de Karatê-Do, como também na parte competitiva, algumas vitórias, né, e conquista também. Né, porque a gente sempre fala, né, que a medalha ela enferruja, mas o conhecimento ele é para a vida toda. Né? Então, como o senhor falou, né, se todas as pessoas entenderem, né, que tem um propósito de vida, né, e a gente tem um certo tempo a de estadia aqui. Né? Ora, a unidade de medida mais valiosa que existe no mundo chama-se tempo. Né? O dinheiro é simbologia. Tempo é a unidade de medida mais valiosa que existe. Né? Então, tudo que você faz por alguém, né, pelo seu tempo, né, tem que ser valorizado. Né? E uma coisa é ter preço e outra é ter valor. Né? Preço é supérfluo, é obsoleto. Né? E quando a gente coloca os valores morais, né, dentro da didática marcial, existe um vínculo de aluno com o professor, né, afetivo, respeitoso, e aí essa jornada é pavimentada através da disciplina. Então é um convívio de 5, 6 anos, e até como o senhor falou, né, às vezes a gente pode até tentar tirar o do Karatê-Do de nós, mas a gente não consegue, porque tem começo, meio e continuidade, né. Karatê-Do é igual água fervendo, deve receber calor constantemente, senão esfria. Então a gente estuda, pratica e aperfeiçoa, né? A arte marcial em si, mas também o quê? O comportamento moral do cidadão. Vi você explicando aqui algumas expressões também. Né? Eu pergunto qual a importância para o professor, né, de karatê, de judô, de ter a noção da língua, no caso aí especificamente na língua japonesa. Né? Que você vai ter um vocabulário bem mais. Mas o aluno também ele começa a ter curiosidade de aprender aquilo ali. Né? Isso. A importância é como eu falei para o senhor anteriormente, né? A gente deve estudar e aprender para poder ensinar. Enfim. A importância da gente ter o domínio do linguajar Nihongo, da língua japonesa, é pelo seguinte, porque é um estudo marcial filosófico para a vida toda, não é um esporte. Né? Trata-se de movimentação, sim, mobilidade articular, né? Fortalecimento muscular, de aumento de imunidade, aumento de força, trabalho de equilíbrio, as valências físicas, né? Força, resistência física, coordenação motora, né? Agilidade, flexibilidade, equilíbrio, ritmo e velocidade. Mas trata-se também de um comportamento. Ora, eu só vou poder ensinar tecnicamente algo a alguém se eu souber o que eu estou aprendendo, né? Ou seja, se eu der um comando marcial, vamos supor, Yoi quer dizer preparar ou atenção. Né? Hidarizen Kutsudachi Gidan de Barayuki. Né? Todo mundo pega a perna esquerda, flexiona a frente, dobrado o joelho, pega a mão esquerda, mão para baixo e direciona para baixo a espada do braço, ou o cano do braço. Né? Mas aí esses comandos marciais filosóficos, dentro do Karatê-Do e didático, ele só vai ter uma ressonância se a gente começar a estudar, né? Porque um professor, como eu falei anteriormente, é uma pessoa que está disposta a aprender para poder ensinar. E eu vou falar novamente, a gente só ensina bem aquilo que a gente mais gosta de aprender. Então, assim, para mim poder ensinar, né, eu tive que aprender. Né? Então, a gente não pode tirar a cultura japonesa jamais da arte marcial. Né? Eles são 2 pilares que andam juntos. Facilita, né, também o aprendizado, né? Porque você faz uma associação, isso, você mergulha na cultura japonesa e associa, isso, né? E o senhor foi assim feliz em ter feito essa colocação, porque a gente desperta o interesse do aluno nele voltar outro dia. Porque assim, eu conheci o Karatê-Do em 87, né? Vai fazer 38 anos. Esse meu filho estuda Karatê-Do comigo desde criança. Né? E eu tenho alunos como o Antônio II, né? Que está comigo desde 5 anos. Né? Vai para o cinturão negro agora, mais conhecido como faixa preta, né? Então o aluno ele começa a ter cuidado em pronúncia, aprender a falar o português razoavelmente, ele começa a ter um interesse despertado de ler livros,
né? De cuidar do nosso bem maior, que é o nosso corpo, de dormir cedo, a alimentação saudável, né? É assim, o karatê-do é inclusão, ele traz as pessoas, mas as pessoas se excluem através da conduta, do comportamento, né? E quando você chega num ambiente marcial, militar, que você não vê gírias, brincadeiras, gestos mundanos, né? Ver respeito, pedir, levantar a mãozinha para poder ir ao banheiro, né? E essa coisa de descansar e até amanhã, senhor, senhora, posso, né? Uma data comemorativa, ligar para você, né? E um aluno não faltar 2, 3 dias e a gente ter o trabalho de investigação social e ligar para o aluno, para o pai do aluno, para saber o que foi que aconteceu. A gente vê, bem de verdade, é uma grande família, né? Mas trata-se disso quando a gente não deixa a cultura marcial morrer, ela tem que andar junto com a arte marcial, a cultura japonesa. Aí fortalece. Que bom, velho, que bom. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui. Final do primeiro tempo, Campeonato Brasileiro Série A, Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu tá 0-0, o Fluminense perdeu um pênalti. E no outro jogo, o Corinthians tava 2-0, né, Wellington? Tava 2-0, vencendo 2-0 e cedeu o empate ao Atlético Paranaense. Então, Corinthians 2, Atlético Paranaense. Esse é o jogo mais importante, viu, Márcio? Também 2, viu? Corinthians vai ter 3 jogos importantes. Esse hoje, aí vai enfrentar o Flamengo no domingo e depois vai jogar contra o Racing pela Sul-Americana. Então, o jogo mais importante da vida do Corinthians, pela sua condição na tabela de classificação, é exatamente esse de hoje. Não adianta querer vencer Flamengo em Copa do Brasil ou querer passar na Sul-Americana, porque a preocupação do Corinthians deve ser o Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo aí é importantíssimo contra o Atlético Paranaense hoje. Até porque o Corinthians luta para não cair, né? Então, É verdade. Muito importante também sair na frente e conseguir um bom resultado nessa parte. A movimentação tá grande aqui nas redes sociais, pessoal cumprimentando, mandando abraço, né? Então vamos lembrar aqui do Rianzinho também, entrou agora há pouco. Um grande abraço aí, obrigado também pela sua participação, tá certo? Vamos voltar a falar aqui do futebol, já a gente conversa mais um pouquinho com o professor Nando César, professor de Karatê, né? O Serra Branca, Clécio, confirmou mais um nome para a disputa do Paraibano, é o lateral direito Everton, ele estava no elenco campeão brasileiro da Série D com o América, né? O América de Natal, em 2022, viu? É o primeiro atleta da posição confirmado pelo Carcará para a próxima temporada, né? Tem 29 anos, foi revelado no Marcílio Dias, mas também já defendeu as equipes do Asa, Portuguesa Santista e Uberlândia. Ele é o 7º reforço oficial do Carcará, né? E lembrando aqui que ele já havia confirmado o zagueiro Joés, lateral esquerdo Mário Henrique, os volantes Carl Rodrigues, o Jean Martin e os meias Wanderson e Anderson Feijão. O comando técnico terá Christian de Souza. Então, portanto, a equipe do Serra Branca anunciando mais um reforço, Clécio. Todo mundo se movimentando, né? E bons nomes, né? Boas passagens. Quando a gente puxa a ficha corrida do atleta, a gente vê que tem um pessoal aí que foi em divisão de base em Santos, em Corinthians, em Palmeiras, enfim. Esse pessoal que tá vindo aí para disputar o próximo Campeonato Paraibano, eu tô sendo até repetitivo, mas eu assim, tenho uma expectativa muito boa, porque quando a gente faz uma avaliação do jogador, por onde ele passou, as conquistas que ele teve, os treinadores também, as comissões técnicas muito boas, com história no futebol brasileiro, então a gente fica feliz e com expectativa de termos bons jogos no ano que vem, né? E tomara que seja assim, que o nível do futebol paraibano cresça sempre e pelo menos o interesse esse ano está bem maior, né? Nós tivemos vários clubes aí disputando a 2ª divisão, nós estamos tendo até 3ª divisão agora no futebol da Paraíba, coisa que alguns anos atrás a gente não via. Então, acho que é um interesse maior. O futebol é um esporte muito popular. Eu disse isso semana passada, volto a repetir, é uma mola propulsora muito forte da economia de qualquer região. Então, também tem esse lado. Do ponto de vista social, também como fator de inclusão social nas escolinhas. A gente está falando aqui a respeito do Karatê, que é muito disso também, é uma filosofia de vida, e o futebol também faz essa inclusão social. Então é extremamente importante quando a gente passar a ter melhores jogos, melhores partidas de futebol, a gente vai ter
envolvimento de mais pessoas, de mais jovens, de mais crianças. Isso é bastante importante, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista desportivo, claro, que é aquilo que o torcedor mais almeja, né? Muito bem, é isso aí, Clécio. Aqui a gente vai continuar, mandar um abraço aqui para, cadê o Florentino Personal, né? O Queco, acabou de entrar aqui também, um abraço também para vocês aí, me acompanhando através do meu Instagram, Márcio Araújo Prof. Olha, gente, quero perguntar a vocês por que escolher a Levante Locações. Vou dar aqui para vocês a dica. Ó. Experiência e confiabilidade. Com anos de atuação no mercado, entendemos que cada cliente tem necessidades únicas, por isso oferecemos soluções personalizadas para atender às suas demandas. A Levante Locações fica na rua João Vale, 1428, organização Antônio e Família, Campina, contabilidade comercial, abertura de empresas e assessoria contábil e fiscal. Na Vigário Calixto, 275 no Catolé, contadores Sinfrônio, Felipe e Juliana. Sucata Ravel, compra e venda de ferros e metais em geral, na rua Arrojado Lisboa, 378 Monte Santo. Tem 2 números aqui, 2 contatos para você procurar a Sucata Ravel. 3321-7682 e o 98649-1444. Aí você fala com o Moacir ou o Jonathan Brandão. Vamos voltar aqui falar com o professor Nando César. Nando, eu de vez em quando eu vejo, eu estou na sala ali dando aula e o pessoal treinando lá, acho incrível aquilo ali, acho muito massa. E volta e meia eu vejo que o treino para, dá aquela parada, a molecada senta e você fica batendo um papo com o menino lá. Não é papo alheio, com certeza, né? O que é que tá entrando na cabeça daquela meninada lá? Quando eu fui, graças a Deus, assim, convidado por você para me vir aqui, eu aceitei o convite de imediato, porque eu sabia que eu seria sabatinado por 2 grandes profissionais. Olha que pergunta fantástica. O Miyamoto Musashi, ele escreveu o livro Gori no Sho, o livro dos 5 anéis. Mostra aqui na câmera aqui. Isso. Eu já li umas 8 ou 10 edições, estou terminando de ler isso aqui, e ele escreveu algo sobre Bumbum Oi Ryudo. Ele quer dizer, entre o pincel e a espada. Ou seja, é melhor jardineiro em campo de batalha do que... É melhor samurai no jardim do que jardineiro em campo de batalha. Ou seja, é melhor estar preparado, não precisar, do que precisar não estar preparado. A gente trabalha aquela parada nossa, falar sobre desafios, sobre manter-se firme, sobre Gambatsu Kudasai, dê sempre o seu melhor em tudo que faça, sobre Gaman, desistir não é uma opção, e sobre valores, né? Autoavaliação, né? Controle, autoconfiança, e naquele momento a gente para um pouco para conversar e também reestabelecer as forças para voltar novamente, porque como eu falei, né, o Miyamoto Musashi, ele escreveu, né, entre o pincel e a espada. Então um karateka não é só a parte física da marcialidade, né? A bem da verdade, o Gishin Funakoshi, que é o pai do nosso karatê do moderno, do nosso estilo Shotokan-ryu, né, ele era médico, ele fez até o 3º ano. A bem da verdade, todos os mestres de artes marciais, eles eram especialistas em algo, né? Ou professor de filosofia, ou médicos, enfim, fitoterapeutas, enfim, eles tinham esse entendimento. É daí onde vem a questão do mestre da arte marcial, né? A Dainippon Butotokai, ela rege algumas, como se diz, algumas posições marciais, vamos supor para vocês entenderem. Cinturão negro, né, que é conhecido como faixa preta, do 1º cinturão até o 3º, ou seja, 1º, 2º e 3º dan, ele é um sensei, ele é a vida prévia, aquele que veio primeiro. 4º e 5º dan é Shihan, a tradução de Shihan é um mestre. Tipo assim, eu não sou um sensei de arte marcial, eu sou um mestre de arte marcial, né? Sou 4º dan de karatê-do. O ano que vem, 2025, em dezembro, eu estarei, né, indo para o 5º dan e ainda vou ser um Shihan, um mestre de karatê-do. E depois de 6 anos estudando o karatê-do, eu vou ser um Renshi, né? Aí é um professor dos professores. Ou seja, vai agora em fevereiro vai fazer 38 anos que eu estudo, pratico e aperfeiçoo karatê-do todos os dias e não sei o que é karatê-do. Todos os dias eu me autoavalio, né? Porque eu entendo que se existe uma pessoa que possa me prejudicar, sou eu mesmo, né? Enfim, então todos os dias a gente tem que se autoavaliar, né? Saber o que a gente errou e o que a gente pode ser melhorar, tanto na arte marcial como na condição de vida, na movimentação de ser humano, né? De professor. Enfim, é mais ou menos esse sentido. A nossa parada lá é mais ou menos para a gente se autoavaliar, né? E dar retorno novamente às aulas.
Muito bem, professor, me diz uma coisa, como encaixa na cabeça do karateca, né, na cabeça do mestre, viver no chamado, entre aspas, também entre aspas aí agora, no país do futebol, né, e você tentar atrair uma gurizada para um esporte que, assim, que culturalmente não né, entre aspas também, novamente vou falar, culturalmente não tem nada a ver com o nosso país. Né? Não tem e tem ao mesmo tempo, porque eu acho que a filosofia da arte marcial, ela é mundial. Né? Mas assim, eu estou falando em termos de cultura mesmo, que isso aí veio de fora para cá. Mas como é que é para você vivenciar esses momentos em que tem o futebol e o karatê e mesmo assim você conseguir atrair, né, tantos meninos para essa cultura do karatê? A respeito de se aprofundar, fazer uma imersão dentro da cultura japonesa, né? Despertar o interesse do aluno, voltar novamente, né? Ele estudar, praticar o karatê do hoje e entender que no outro dia ele fez alguma coisa na vida dele, que ele evoluiu através da disciplina. Não é fácil, porque ninguém está disposto, né? A arte marcial, a artilharia militar, é muito comando, é muito dever marcial dentro da escola marcial, né? Você chegando, vou dar um exemplo pela nossa escola marcial, né? Quando eu fui colocar o nome da nossa escola marcial, existe uma curiosidade muito grande, né? As escolas marciais, elas carregam nomes em Nihongo. A nossa é Ascaron. Olha que coisa interessante, aqui está, ó, Karate-do, aqui é um kanji de vazio, mão e caminho, né? Aqui está Shotokan Ryu, estilo Casa Onda de Pinheiro. Né? Enfim, são escritas. Quando eu fui escolher o nome para nossa escola, né, eu quis colocar o kanji, que está escrito lá na camisa de Miyamoto, né, de Honki. Honki quer dizer sério e verdadeiro. É um local onde seriamente você vai estudar, praticar e aperfeiçoar Karate Do como uma condição de vida, é uma escola marcial. Então não é todo mundo que está disposto, vamos supor pela minha escola, chegando lá, se estiver todos os meus alunos, os alunos, existe uma coisa chamada subalterno, né, hierárquico, eles são subordinados a mim. Fora eu, tem o Miyamoto, meu filho, se o André estiver lá, tem o André, se o André não estiver, tem o Antônio II, e por aí vai, a ordem de cinturão. Então se tiver um branco lá, ele é o subalterno, né? Ele vai ter 4, 5 superiores que irão dar ordem a ele. E se tiver a escola toda, desde o branco até chegar ao negro, o branco ele tem que ser subordinado a receber ordem de todos os que estão lá, superiores a ele. É como se fosse um soldado, cabo, sargento, terceiro sargento. Entendeu? Então existe isso aí. Então não é fácil você, né? Só quando a gente tem a parte da filosofia, né? Como eu falei anteriormente, né? Do grego, né? Filô vem de amor e sofia de conhecer. Quando a gente começa a conhecer e fazer aquela imersão e viver aquilo ali, enraiza na gente, como o senhor acabou de dizer, né? Que é um karateca antigo, né? Desde a época de 80, mas o karatê-do não sai do senhor, né? A disciplina marcial filosófica que o senhor aprendeu não saiu do senhor. É por isso que o senhor é um professor capacitado, diferenciado, né? É um jornalista, o senhor também, todos que estão aqui, né, nesse recinto presente, são profissionais capacitados. Por quê? Porque a gente coloca a disciplina no que vai se fazer, né? E quando a gente coloca a disciplina, a gente colhe o fruto. Mas não é fácil você trabalhar com arte marcial disciplinadora, não é fácil. Até se fosse uma luta ou um esporte competitivo é mais fácil. Mas quando você chega no local, né, que você leciona 2 horas, como o senhor sabe, né, e os alunos estão ali em silêncio, né, numa sala de marcial você solta um freeze todo mundo, né, é um silêncio total, né, então não tem brincadeira, não tem gíria, né. A gente ajuda papai e mamãe no alinhamento social, né? Através da disciplina, que a gente entende que um professor é uma autoridade, professor não pede, ele designa funções, né? Um professor chega na sala de aula, né? E ele diz assim, senta aí, abre o livro, tal página e copia. Ele está dando uma ordem, né? Ele é uma autoridade, um pai e uma mãe é uma autoridade paterna e materna. Pai e mãe não é melhor amigo. A gente não pode dizer que meu pai nunca foi meu melhor amigo, nem vai ser, meu pai é meu pai. Meu melhor amigo sou eu. Eu tenho colegas que convivem comigo, pessoas que passam na minha vida e ficaram, né? Mas o meu melhor amigo sou eu, meu amigo sou eu, meu filho é meu filho, meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe. Eu nunca vou rebaixar meu pai nem minha mãe dizer que minha mãe é minha melhor amiga. Não, ela é minha mãe, né? Então o nosso melhor amigo somos nós, que a gente está com a gente 24 horas, né? Nós somos únicos, né? Então cada um tem seu biotipo, cada um tem sua impressão digital, cada um tem seu ser humano, né? Seu espírito, mas a gente tem colegas, pessoas que convivem com a gente gosta daquele momento de afetuosidade, coleguismo, cria um vínculo de afeto, são colegas e passam na vida da gente, né? Cassiela falou assim, se lembra quando a gente custou um dia acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre acaba. Então ninguém é para sempre, né? E possa ser que a gente vá embora, né? Como professor marcial, mas o nosso legado fica, o nosso ensinamento,
né? Enfim, quando a gente trata-se de filosofia, né, os grandes mestres de arte marcial, eles são lembrados para a vida toda, né? Mas os atletas competidores, se a gente perguntar hoje, quem é o melhor karateca no Brasil? É fulano de tal. Daqui a 3 anos não é mais ele, é outro, ele vai ser esquecido. Mas os grandes mestres de 100, 200 anos atrás, a gente fala sobre isso até hoje, né? Então é como eu digo, né? A parte competitiva é muito boa, né? Mas a parte de doutrina humana é muito melhor. Você tocou num assunto agora que eu achei muito... Já estava arquivado aqui para eu fazer a pergunta, certo? Mas eu acompanhei, acabei de acompanhar, acho que tem 1 mês e pouco. Eu já tinha lido o livro há bastante tempo e fiquei muito feliz quando eu soube que tinha sido produzida a série, uma série chamada Shogun. Eu não sei se você chegou a acompanhar. Não cheguei ainda, mas se você chegou a ver o livro. Pode falar tal, mas, assim, eu achei muito interessante, porque os caras mexem principalmente com o conceito histórico, né? E isso, por volta de 1600 e pouco, os portugueses, né, junto com os espanhóis, desbravando os mares, e aí chegaram no Japão. E aí, o interessante, né, eles queriam colocar a religião, queria sobrepor a religião católica, por exemplo, né, sobre a religião japonesa, sobre os shintoísta, né? budista. Isso. E aí existia é muito interessante a série. Eu aconselho aí qualquer um de vocês que puder assistir, que tiver interesse. Não adianta você assistir e forçar a barra. Tem que assistir e ter interesse. Eu achei muito interessante, é muito rica a história, porque além de você aprender como era antigamente, nos anos 1600, 1500 e pouco, né, a cultura japonesa, ela, meu Deus, ela é muito, muito linda de se aprender. E ali você tem a oportunidade de ver na raiz mesmo, né? Foi feito um trabalho de pesquisa ali espetacular, para que, né? E essa série eu achei muito, muito interessante também, você para aconselhar. Mas eu queria conversar contigo com relação assim, qual a tua opinião com relação a quando aparece uma produção cinematográfica, assim, já mais recente, falando do tema karatê ou falando da cultura japonesa. Né? Eu acho interessante porque, assim, existe o pós e o contra. Vamos lá. Né? Anteriormente eu falei sobre a produção norte-americana, né, que até hoje em dia manda no mercado cinematográfico, né, do mundo todo, são as produções norte-americanas. Hein? Então, tipo assim, eles divulgaram para o Ocidente, né, muitas coisas sobre arte marcial sem pesquisa. Né? Lá nos Estados Unidos da América do Norte, tudo que dá chute e soco é karatê para eles. Entendeu? Tipo assim, muita gente não sabe, mas Michael Jackson, faixa preta, entre aspas, de karatê, né? Elvis Presley, né? Enfim, e por aí vai. Mas o que eu quero dizer assim, se for um trabalho de pesquisa, né? De pesquisa mais, como se diz, aprofundado, pra gente é benéfico, né? Mas o que não, assim, pra mim o que eu não concordo, né? Pessoas escreverem algo e divulgarem algo sem conhecimento. Né? Tipo assim, vamos lá, de repente desvirtua a coisa, né? Como tipo assim, vamos falar até sobre o filme Karate Kid, né? Vamos supor, o Pet Moleta, né? Que é o Sr. Miyagi, que a gente conhece como Sr. Miyagi, né? O Sr. Miyagi na vida real, todo mundo sabe que ele era alcoólatra, fumava, né? Tipo assim, ele era um ator, né? O dublê dele, né, que fazia o papel dele do Sr. Miyagi, que fazia os vídeos, era um karateka, morreu há 2 anos atrás, um grande karateka japonês chamado Fumio Demura. Né? Se vocês forem na internet e procurarem o verdadeiro Sr. Miyagi, né? Aí tem até brincadeira, é o Fumio Demura, que era o dublê que fazia o papel. Né? O filme do Karate Kid, né, eles iam fazer, existe um karatedô chamado Goju Ryu, um estilo de karatedô, e tem um mestre de karatedô que morreu muito famoso chamado Goju Miyagi. Né? Eles queriam fazer uma homenagem a ele, só que o neto dele não quis o papel, né? Aí pegaram o Sr. Miyagi e fizeram, né, um dublê. Mas aquilo ali que conta assim na minha ótica, né? O filme Karate Kid trata-se de um esporte que pega um rapaz que era um pouco rebelde e se apaixonou por uma moça, né? E vai ali disputar o coração da moça através de um troféu e uma competição de karatê. O karatê não foi criado para isso, né? O karatê deu uma condição de vida, né? Condição e condição de vida, né? É uma arte marcial que foi criada para guerra, né? O karatê-do, né? Marcial vem de Marte, como eu falei anteriormente, né? E era um general, né, romano, né?
enfim. E a outra tradução de karatê do de arte marcial é a artilharia militar. Então, as artes marciais de do, karatê do, aikido, né, kendo e aido, né, são artes marciais criadas para a guerra. E tem algumas lutas, né, e tem algumas também manifestações culturais. Enfim, vamos supor, o sumo não é uma luta. O sumo é uma manifestação cultural japonesa, né? O que é que acontece? O Japão ele é constituído de ilhas, até hoje, né? Vamos supor, o que é que eles faziam? É igual o forró, né? O forró, a tradução do forró mesmo é para todos, né? A gente fala farol, né? Para todos. Vem do inglês, né? Para todos, né? Isso. Enfim, mas aí muita gente se liga por causa do farol, não sei o quê. Mas vamos lá. Mas aí também era uma festa que cultivava a colhida do milho, né? Fartura, né? O pessoal também, quando ia dançar, todo mundo levava a comida de milho. O que é que acontece no Japão? O sumo, eles pegavam cada um representante de uma ilha. Quanto mais gordinho é porque tinha fartura, comia bem, não passava fome, e botava naquele círculo ali brincando. O que tem... A minha ilha não passou fome, essa colheita foi boa. A tua ilha não foi, porque ele tirou tudo de dentro do cerco, né? Ele é mais fortinho, mais gordinho, não passaram fome. Então é mais ou menos isso, né? O esporte no Japão mais praticado, para quem não sabe, é o beisebol. Né? É o beisebol, o esporte mais praticado no Japão, né? E de arte marcial mais conhecida no mundo é o karatê-do, através de produções norte-americanas. Até hoje, se a gente pegar um pessoal mais sábio, porque não existem pessoas velhas, existem pessoas sábias. Eu tenho alunos velhos, com 10 anos que são velhos, porque não aceitam, pensam que já viveram de tudo, não aceitam, enfim, né, opiniões, nem aceitam alinhamentos. Então não existe pessoas velhas, existem pessoas sábias. Mas se a gente pegar as pessoas mais sábias, e eles veem qualquer filme de luta, eles dizem logo, filme de karatê. Vai passar filme de karatê, filme de ação e filme de karatê, qualquer coisa, porque as produções norte-americanas colocaram isso pra gente, né? Infelizmente o país do Brasil, nosso país é um país muito que ele copia muito a cultura norte-americana. Qualquer coisa que eles divulgam lá, a gente copia aqui. E culturas, até outras culturas mesmo de outros países. O negócio fez sucesso lá fora, os caras... Tem um lado positivo, né? Porque você chama a atenção, tudo que é produzido pelos americanos em termos de cinema, né, como você disse, é onde mais se produzem filmes, verdade. São os melhores realmente, eles têm um know-how muito grande em produzir filmes, mas tudo que se produz lá ganha uma proporção a nível mundial muito grande. Então tem esse lado positivo que também serve para a divulgação. Agora, esses ajustes, essas críticas, como você disse aí, só quem conhece, quem profundamente conhece, mas aí não vai deixar de fazer essas críticas nunca. Agora, uma coisa que eu estava ouvindo você falar, daquela pergunta de Márcio, que a turma lá, de repente, estava lá e todo mundo ficava caladinho e você falando de disciplina. E eu estava vendo aqui o seguinte, hoje a gente tem um problema assim, de uma certa liberalidade muito grande, é difícil. Os caras de 50 anos dizem isso, são chamados de saudosistas, mas a gente, a criação da gente era uma disciplina muito forte. Isso. E eu, por exemplo, quando fui servir ao exército, eu não senti esse problema. Né? Então, quando você passa a ser um militar, aquilo era uma coisa que eu já via na minha casa, na minha vida inteira, então eu não senti. Outros não, outros sentiram muito. Mesmo há 30 e tantos anos atrás, 35 anos atrás. Outros sentiram muito, eram punidos constantemente, alguns chegaram a ser excluídos, expulsos e tal. E quando você fala, tudo que você falou sobre a filosofia de vida que é o karatê, como seria mais, assim, melhor se mais pessoas, mais crianças pudessem ter contato com isso, porque ajuda aos pais também a educarem essas crianças. Com esses desajustes que nós vivemos hoje, infelizmente, as famílias hoje são muito desajustadas em sua maioria. Quais são os principais problemas que você enfrenta quando você começa a trabalhar com os primeiros grupos, assim, os primeiros trabalhos com os grupos de alunos? Vamos lá, a gente tem que entender que a casa educa e a escola ensina. A casa educa e a escola ensina. A casa é senhor, senhora, posso, não posso, com licença, boa noite, boa tarde, pegou, guardou, sujou, limpou, abriu, fechou. Senhor, senhora, né? E escola é português, matemática, ciência, inglês, arte marcial. A gente pode até alinhar, né? Porque para a escola ser a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola, né? São vários desafios, né? Hoje em dia, né, a gente fala sobre criação, né? Criar não é só a gente colocar um prato de comida na mesa, né? A gente tem que ter momentos para a gente saber educar e ensinar em casa, né? Os valores sociais que infelizmente estão sendo sucumbidos, né? Estão sendo sepultados, né? Dentro da arte marcial a gente tenta alinhar o máximo possível, mas a criança vai convivendo em um mundo militar,
né? Um praticante de Karatê Do, ele tem a maior facilidade do mundo se ele fosse ver as forças, qualquer força, né? Porque tem a parte da hierarquia, né? De senhor, sim senhor, batendo na porta para poder entrar, levantar a mão para ir ao banheiro, enfim, a parte militar, marcial, né? Que quando a gente fala sobre arte marcial, a gente está falando sobre artilharia militar, né? Arte marcial é militarismo, né? Então tem o comandante que dá as ordens, designa a função, que são os professores, né? E tem o quê? Tem os subordinados, né? Tem também, como se diz, os auxiliares que nos auxiliam, como o meu filho me auxilia, né? Que é um Shidoin, a tradução de Shidoin é um instrutor, né? Enfim, aí o que acontece, né? Hoje em dia a minha inquietação maior é o uso, né? Inadequado e excessivo das redes sociais, né? Porque eu tenho para mim que o telefone celular no século XXI é o cigarro do século XXI, né? Hoje em dia, se você entregar qualquer telefone a uma criança, ela usa indevidamente, a gente não tem fiscalização, os pais não fiscalizam, entendeu? E você tira uma foto de uma criança na rede social agora com 2 anos, ninguém diz nada. Mas se você botar um cigarro na mão de uma criança com 2 anos, botar uma lata de cerveja, eles criticam. Mas a gente não sabe, né, o dano que o telefone celular causa, né? Causa um dano grande demais, né? Psicomental, sabe? Enfim, aí também tem até encurtamento muscular de crianças que passam 5, 6 horas, né? O corpo vai entender que não é o braço desse, foi formação na vista, coluna, entendeu? Falta de percepção de atividade, a gente diz, pega ali um copo para mim, o menino não sabe, o quê? Lado esquerdo, entendeu? Então, tipo assim, eu penso que, assim, dentro desse entendimento aí, eu penso que a criação de hoje em dia, os pais estão pecando muito, né? Ah, meu filho tem a privacidade no quarto dele. Não, o quarto é meu, a casa é minha. Ele vai ter a privacidade na casa dele, no quarto dele. Se ele for dentro da minha casa, não. Olha, eu tenho um exemplo do meu filho que está aqui do lado, né? Tem 19 anos. E quem conhece ele, convive com ele, sabe, nunca chamou um palavrão, nunca falou uma gíria, né? Nunca bati nesse menino, mas ele foi criado dentro do militarismo, da arte marcial do Karatê Do. Eu vou ensinando. E as pessoas que vão chegando até a mim, os que ficam, eles se alinham, né? O senhor, como é um professor lá da escola que eu leciono também, deve ter até ouvido lá na sala de aula o testemunho de alguns professores, que meus alunos, eles mudam o comportamento, porque ele está no convívio ali que não tem mais gíria, não tem palavrão, né? Não tem brincadeira chata, né? Tá assim, aí o senhor abre a boca e diz assim, tô lendo tal livro. Aí, que livro é esse? Quero ler também, né? Ouvi aquela música, não sei o quê. Então, aí começa a se despertar. E quem não está disposto a aprender a ter esse alinhamento, se exclui. O Karatê Do é inclusão. A vida social da gente, a afetuosidade, né? A gente tem sangue quente, né? É inclusão. Quando eu era menino, eu tive um vizinho chamado Clóvis de Melo. Ele morou lá em Santa Rosa, antes do acidente, né? Do ônibus ter batido nele. Ele tinha o Dramas da Cidade. Radialista, né? Clóvis. Né? E ali eu me criei ouvindo assim. Depois eu vim entender, através da ciência, do estudo acadêmico, que matou a sangue frio. Depois eu vim entender que os animais que têm o sangue quente, inclusive a gente, seres humanos, né? Que tem o sangue quente, tem afetuosidade, sentimento. E os animais que têm o sangue gelado, tipo a cobra, né, o tubarão, não tem. Por isso que dá assim, matou a sangue frio. Por quê? A cobra, ela para aqui agora, mas ela engole o filhote. Mas pega num pintinho de uma galinha, num filho nosso, no filho de um cachorro, é porque ele tem afetuosidade, o sangue é quente, né? Aí dá-se o nome assim, matou a sangue frio, porque todos os animais de sangue frio não têm sentimento, eles engolem o filho dele. Tubarão, cobra, né? O sangue é gelado. Muito bem. Olha só, isso aí é cultura pura, né, gente? Não, completamente, né? Nando César não. Cultura Se pura, alguém né? Estivesse pensando que ia receber aqui um professor de Karatê, tá completamente enganado, viu? É um cara que dá lições de vida. Muito bem. Olha, com a gente aqui, mandar um abraço, né, para o Daniel Kennedy, meu sobrinho, Salviane, ex-aluna lá do Colégio Cacildiva, Rusiete, irmã, praticamente, criada comigo lá no Santa Rosa. Que legal. Né? Suélio Santiago, grande brother. Helder Tomás, Erickson, eu acho que é aluno teu aí, tá mandando aqui um abraço para você. Nicolas Nóbrega. E agora com a gente, Sensei Claudião Eduardo. Acho que você deve conhecer. Claudião Eduardo. Pois é, o boletim. Judô, né? Isso. Estamos hoje recebendo aqui o professor Nando César. Professor, aí eu queria... Já a gente vai falar sobre a associação Ascarron. Eu quero que você fale porque é algo importantíssimo saber que tem, né? Porque, assim, uma associação ela pode ajudar muito a categoria, não só na divulgação, mas também a atrair outros membros, tá certo? Mas deixa eu lembrar aqui, pessoal, do Bar da Moela, você pode saborear a melhor moela da cidade, acompanhado de um bom aperitivo, além do ótimo atendimento com 40 anos entre amigos. Fernandes Vieira, 170, no Zepa, o grande Zé Pinheiro.
Damião, Gabriel e Cleide, pessoal da organização, um grande abraço para vocês. Capotaria do Ivanildo, bancos em couro, pelo melhor preço da cidade, na João Pessoa 855, no centro de Campina, organização do nosso amigo Ivanildo. RR Cortinas e Persianas, vidros, espelhos e películas, na João Pessoa 765, no centro. O Casa do Agricultor, a Casa do Homem do Campo e também da cidade, com promoções diariamente na João Pessoa 444, é o número, centro de Campina. M2 Car Multimarcas, novos e seminovos, com a melhor taxa do mercado, no Auto Shopping Campina, organização do Mivson Barbosa, pode ligar também o 98660, olha que número fácil, ó. Comprar teu carro, 98660-0000, tá certo? Sport Center Academia, há 21 anos no mercado fitness, são 2 unidades em Lagoa Seca e Lagoa de Roça. Sport Center Academia é o lugar certo para a sua boa forma e qualidade de vida. Responsável técnico do professor Noamad Augusto. Rede Fácil, Seu Carvalho, a loja de maior variedade de materiais de construção da cidade. A tradição e confiança de uma marca que está há 22 anos no mercado, com produtos de qualidade, melhor preço, pagamento em até 12 vezes. Quer comprar lá, reformar a casa? Tá chegando no final do ano, né? Quer dar aquela reforma? Então vai lá, tá certo? Rua Campos Salles, José Pinheiro e Rua João Quirino, no Catolé. Siga as redes sociais, @Rede Fácil Carvalho. Vem que em Seu Carvalho tem. Campo e Construção, tudo em material de construção e produtos agropecuários na João Alves Monteiro, 157 em Lagoa Seca, organização Diego do Veleiro. Atualizando aqui Campeonato Brasileiro, segue Corinthians 2-2, 3-2 Corinthians, 3-2 e o Fluminense vai vencer o Flamengo por 2-0, viu, gente? Tava 1, aumentou agora. Então o Fluminense aí é um jogo importantíssimo, essa vitória aí para a equipe do Fluminense, né? O Flamengo aí praticamente dando adeus aí a chances e esperanças, não dando adeus, mas chances e esperanças de brigar pelo título ficam, né, muito difícil mesmo, até porque já estamos aqui agora, de hoje para frente são mais 8 rodadas, então praticamente estamos encerrando. Pois é, um abraço aqui, Sensei Claudian Eduardo, obrigado, meu cara, por estar conosco, tá certo, meu querido? Deixa eu falar aqui rapidinho também do Botafogo, que iniciou negociações com o técnico João Bursi, visando a próxima temporada. Ele tem 42 anos, é um dos principais nomes cotados para comandar o Belo, nesse momento importante, né, marcado pela possível transformação em SAF. E o detalhe aí é que ele já trabalhou com os principais investidores que devem assumir a gestão do Botafogo, né, Celso Colombo Neto e Lucas Franzato. Durante sua passagem pelo Cianorte, o treinador também traz a experiência de ter levado Vitória à Série B em 2022, além de ter comandado outras equipes como Figueirense e o Sub-19 da equipe do Palmeiras. Olha aí, o cara tem experiência e já vem junto com a SAF, né, meu caro Clécio? Já parece que já é um pacote que os caras vão colocar aí. Essa SAF, essa conversa de SAF tinha esfriado um pouquinho, né? Depois do Botafogo ter... Quando tinha chances, né? Quando tinha chances, a classificação estava bem efervescente. Quando o Botafogo foi desclassificado, não conseguiu a classificação, não conseguiu o acesso, melhor dizendo, e ela parou um pouquinho. Mas eu acho que já era um caminho sem volta. Muito provavelmente o Botafogo vai virar uma sociedade anônima de futebol. Já organizaram tudo, né? O estatuto, já fizeram essas adequações. Enfim, e a tendência era essa mesmo, né? Então, propriamente dita, a primeira grande SAF do estado da Paraíba, né? Acho que inicialmente, na sequência deve vir 13 também, né? O 13 está com esse processo bem mais avançado. E a médio prazo, acredito que o Campinense também vai percorrer esse mesmo caminho. Infelizmente, não tem como essas equipes aqui sobreviverem sem serem SAF, pelo tamanho, pelo volume de dívidas que elas têm. Um faturamento muito baixo, não tem como, principalmente as dívidas trabalhistas, que têm uma atualização todo ano, que é muito além da capacidade de pagamento, de amortização, que essas equipes infelizmente não têm. Então, infelizmente, eu acho que o destino dos grandes clubes da Paraíba será, sem dúvida nenhuma, a famosa Sociedade Anônima do Futebol, vão tudo virar SAF, meu amigo. E outra, olha, só com esse resultado aí desses jogos do Campeonato Brasileiro, tanto o Corinthians quanto o Fluminense estão saindo da zona, hein? O Fluminense está indo para 15º colocado, 15º lugar, 15ª colocação, e o Corinthians, 16ª colocação. Está descendo o Atlético, né, ocupando o lugar que era do Corinthians. Agora é Atlético, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense, os 4 últimos das zonas de rebaixamento.
Muito bem. Olha só, e eu estava vendo agora há pouco, Clécio, a questão do que a gente vai começar a falar agora dos times daqui de Campina Grande. Vai primeiro, deixando o 13 aí, vamos falar logo do 13 que está no ponto aqui, tá certo? Mas fica essa perspectiva, fica essa torcida para que chegue realmente esse pessoal aí da SAF para salvar os times, nem que seja pelo menos por enquanto os grandes, né? Porque a partir do momento que os grandes estiverem bem estruturados, a gente vai ter um campeonato paraibano bem mais elegante, vamos dizer assim, né? Porque é triste você ver um 13, eu não vou falar de momento do Botafogo, mas você vê um 13 ou um Campinense com um time sofrível, chegar para bater de frente com o seu rival e o torcedor às vezes nem vai, porque vai na expectativa de levar uma chibatada, né? Quando a gente fala assim em respeito da paixão que o torcedor paraibano, especialmente o do Campina Grande, tem pelo futebol, claro que essas três equipes, 13, Botafogo e Campinense, elas poderiam estar participando de uma série do Campeonato Brasileiro melhor do que o Campinense. Nem série tem, né? Nem da 4ª divisão participa mais. 13 não conseguiu acesso, o Botafogo também não conseguiu. O 13 não conseguiu acender a Série C, chegou aí, bateu na porta, o Botafogo bateu mais na porta ainda para conseguir o acesso à Série B e não conseguiu. Então, eu acho que você vê um jogo aqui do 13, nesses últimos jogos aqui, o 13 botou cerca de 14 mil pagantes. Tiveram que ampliar a capacidade de público do Estado do Amigão, porque não ia caber só com aqueles 10 mil que os bombeiros liberaram, né? Então aumentaram a capacidade, mas colocaram 14 mil pessoas. Então mesmo nessa pindaíba, você ainda tem esse tipo de público que é apresentado aqui. Lá em João Pessoa, pelo longo período que o Botafogo não consegue, vem sempre, né? São 12 anos tentando uma classificação e não consegue sair da Série C, isso tem desestimulado um pouco, mas mesmo assim é um público muito bom, um número de torcedores muito grande que o Botafogo tem. Então, eu acredito que a gente tenha torcida para Série B. Agora, os times da gente, alguns nem na Série D estão e outros não têm condições de sair, capacidade de sair. Você tem razão quando você fala. Quando virarem SAF, com certeza, pelo menos regionalmente, a gente vai dar uma melhorada, né? E o exemplo do Nordeste é um Bahia que virou SAF, está lá brigando na tabela, do lado intermediário da tabela, né? Um Fortaleza, que muitos não sabem, mas o Fortaleza é SAF, é uma parcela bem pequena, mas é SAF. E o Fortaleza é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Então, esses clubes melhoraram. O Botafogo tem umas críticas aí, mas o Botafogo está brigando aí, talvez possa ser campeão da Libertadores, possa ser melhorou campeão muito, brasileiro, né? Melhorou demais. Demais. E outras equipes, né? Acho que até agora quem deu muito errado foi o Vasco, mas também foi quem partiu da frente, né? Foram os primeiros, né? E o desespero era tão grande que tinha que se agarrar a qualquer tábua de salvação. Então, eu acho que foi isso aí, mas no geral, as SAPs estão cumprindo bem o seu papel e as equipes estão melhorando, estão conseguindo evoluir nas competições. Muito bem. Olha, vamos lembrar aqui da Oficina União, serviços para quem entende de garantia, na João Pessoa 363, no centro de Campinas, organização do Flávio Inocêncio, Inel Material Eletrônico em geral, com o melhor preço da cidade, na João Pessoa 303, no centro. Amâncio Imóveis, compra, aluga e administra seu imóvel, pois na João Lourenço Porto 215, no centro. Tico Martelinho de Ouro, remoção de amassados e chuvas de granizo, é com Tico, melhor da cidade, na Vigário Calixto 129, no Catolé. Ótica Prisma, lentes e armações nacionais importadas na Campos Sales 230, no Zé Pinheiro. Organização Vavá e Rosélia. Campina Cocos, sua melhor opção na Vigário Calixto. Diz que entrega 983542638. Organização do irmão Francisco. Rete Peças Ideal, peças em geral, agora com baterias na Luiz Soares 245, no centro. A organização do Adauri, Rete Peças Ideal. Grande abraço aí para meu amigo Adauri. Sabor de Mel Lanches, o melhor sanduíche da cidade no início da Campos Sales. Pode ligar e pedir, viu, gente? Ó, 3342-6055. O Preto vai mandar deixar lá no grau para você o sanduíche, o pastel, o que você quiser, tá bom? Unipostos, perfuração de poços artesianos, perfuração até 400 metros, na Padre Aristides Ferreira da Cruz, 240, no Catolé. Organização Arruda, Bruno e Júnior. E Retífica União, serviços de motores em geral, na João Carolino, número 20, Distrito dos Mecânicos.
organização do Evandro e Luciano. Autoelétrica Zé Mago, serviços de alternador, motor de partida, injeção eletrônica e mecânica em geral na Laurindo Pereira, número 11, Distrito dos Mecânicos. O orçamento é o 9, orçamento através do número, viu, gente? 988473027. Fala lá com o nosso amigo Zé Mago, tá certo? O Gago Equipamentos Automotivos, a melhor da cidade, na Índios Cariris, 59 no centro de Campina Grande. Abraço, meu amigão Hércules. Daqui a pouco a gente termina aqui a nossa chamada aqui com os nossos anunciantes, porque a gente vai falar do 13. Dá um grau aí no hino aqui pro torcedor e pra galera que tá escutando aí, o hino do Galo da Borborema. Falar do nosso querido Galo. Muito bem, olha aí. Coisa linda. Muito bem, um abraço pro Renazzi, viu, com a gente aqui também agora. Olha, gente, o 13 confirmou a contratação do meia Dione. Ele tem 31 anos, vai vestir a camisa do Galo, vai vestir a camisa 10, viu, no ano do centenário. O clube já negociava com ele há algumas semanas, venceu a concorrência para fechar o negócio. Essa será a segunda passagem do Dione pelo futebol paraibano. Em 2021 e 2022, ele brilhou com a camisa do Campinense, né, conquistando o acesso à Série C e vencendo o Campeonato Paraibano de forma invicta. Inclusive foi eleito o melhor jogador do estadual na campanha de 2022. E após deixar o Campinense, Dione atuou pelo Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e na temporada passada defendeu Confiança. Neste ano, após passagem pelo Zaco FC do Iraque, né, o camisa 10 voltou para o Brasil para defender o Volta Redonda, onde está atualmente disputando a final da Série C do Brasileiro contra o Atlético. E além da conquista do paraibano, Dione possui em seu currículo os títulos de Série D de 2017 pelo Operário, Série C de 2018 também pelo Fantasma de Ponta Grossa. Então tá aí uma bela contratação. O 13 aí foi trave e gol, né? Foi uma bela contratação, literalmente, a chegada do Dione no Galo da Borborema. Torcedor feliz, né, meu caro Clécio Rodrigues? Ah, com certeza. Dione é um ótimo jogador. Fez 2 campeonatos muito bons aqui, jogando aqui pelo Campinense. Ganhou esse destaque aqui também. Aqui, de todo jeito, é uma certa vitrine. O cara sai daqui, consegue ir para um time de uma série melhor, como ele foi. Estava aí no Volta Redonda. Eu acho que Dione foi o que faltou, talvez tenha sido o que faltou ao 13 para conseguir esse acesso. Faltou um cara de criatividade ali e infelizmente o 13 não conseguiu trazer. Maestro, né? Faltou um maestro. Não sei se o 13 tentou trazer um meia, mas não conseguiu. Eu não sei se era ele, não sei se não chegou a um acordo, enfim. Mas o fato é que o 13 não conseguiu trazer ninguém para suprir aquela condição. Trouxe, mas aí não funcionou. E aí na hora da substituição ele não conseguiu fazer. Então o Dione realmente vai fazer um diferencial aí. Faria em qualquer time da Paraíba, em qualquer clube da Paraíba. E tenho certeza que o torcedor 13 anos está muito satisfeito com essa contratação. Uma belíssima contratação, com certeza. Muito bem, são 9 horas e 39 minutos, 9h39. A gente vai encerrar daqui a pouco com o professor Nando César falando agora sobre a Associação Ascarron. Mas antes, a gente vai falar do Campinense, né, para trazer as informações da Raposa. Vamos lá. Muito bem, olha, o Campinense anunciou também mais uma contratação para a próxima temporada. Eu estou falando do meia Carlos Alberto. Ele estava na Avenida, aliás, estava no Avenida. Se estivesse na Avenida, o carro pegava. Ele estava no Avenida, né, do Rio Grande do Sul. E com a chegada do atleta que tem 29 anos, a Raposa chega a 7 atletas já confirmados em seu elenco para o ano que vem. Ele iniciou a carreira nas categorias de base do Figueirense. Na sequência, atuou pelo elenco profissional da Portuguesa Santista, onde foi emprestado para o elenco sub-23 do Santos. Ainda acumula passagens por clubes como Juventus, São Paulo, 15 de Piracicaba, Avaí, Remo e São José de São Paulo. Sua única temporada atuando no Nordeste foi em 2023, quando defendeu o Falcon. O Carlos Alberto chega, podemos dizer, né, Clássico, que chega a ser uma incógnita, né, uma aposta, pelo menos para mim, né? Eu não ouvi falar do cara, mas vou torcer para que dê tudo certo aí, Campinense. É como eu falei, currículo
alguns jogadores que estão sendo contratados pelos clubes da Paraíba apresentam bons currículos, né? Esse aí apresenta assim, Caravaí, Remo, Figueirense, Sub-23 do Santos, 15 de Piracicaba. É um cara que tem uma carreira assim até interessante, né? Jogou em grandes clubes, grandes equipes. Agora, a gente não sabe o momento, naturalmente a gente não sabe. Vai descobrir. Agora, em termos de currículo, muito bom, né? Então, eu acho que tem o aval do treinador, né? Claro que ele deve estar acompanhando. O scout é do treinador, não sei se o Campinense tinha um departamento de scout funcionando, porque não estava um problema danado lá de diretoria, ainda está até hoje. E agora que eles estão conseguindo montar, se reorganizando aí, tem um conselho de futebol lá que está funcionando, enfim. Mas eles com certeza fizeram essa avaliação e se estão trazendo é porque acredito e confio que ele pode desenvolver um bom futebol aqui e levar o Campinense a conseguir as suas pretensões, que é uma série, né? Talvez ser campeão paraibano, mas conseguir uma classificação para disputar em 2026 a Série D do Campeonato Brasileiro, que é o mais importante, né? Com certeza. São 9h41. 9h41, lembrar aqui de Magela Perfis. Olha que lindo essa foto. 88 lá na Rio de Janeiro. 88, né? Muito bem. A gente vai mandar ali pro pessoal para depois a gente, eu acho que coloca, né? Consegue colocar essa imagem aí. Olha, gente, Magela Perfis e Esquadrias em Alumínios, tradição de bons serviços na Almirante Barroso, 820 no Cruzeiro. Fale com Júnior Magela, Nilcar Serviços, lanternagem e pintura. Nessa você pode confiar na Apris Veloso, em Bodocongó, organização do Everaldo e Zuleide. Vou falar agora de Nilton Motopeças, peças e acessórios para sua moto, serviços de revisão, motor, troca de óleo, pintura e muito mais. Alô, motociclista, Nilton Motopeças, fica na esquina da Apris Nepomuceno com Augusto Borborema. O telefone é o 98834 6113. E lembrar aqui de Paiva Emplacamentos em geral, primeira CNH, licenciamento é com Paiva, na Arquiteto Renato Azevedo, 125, próximo ao Detran. Pablo Inox, escadas, corrimãos e box para banheiros, na Rua das Jaboticabeiras, 1124, nas Malvinas, organização do Pablo. E Sales Móveis Projetados Comerciais, móveis comerciais e residenciais, na Getúlio Vargas, o técnico responsável, Fabiano. Oficina só hidráulico, macacos, bomba, pé de carretas, na João Valig 1265, Distrito dos Mecânicos, organização Joaquim Diara e Jefferson IJR. Oxigênio, ferramentas e serviços na Assis Chateaubriand 547, no bairro da Liberdade. Muito bem, a gente está entrevistando aqui o professor Nando César, né, e o professor Nando, professor de Karatê, vai falar para a gente agora sobre a Associação Ascarron, né? O que explica para a gente aí primeiro o que é e como funciona a Associação Ascarron, meu caro Nando César. Isso, a Associação de Karatê do Ascarron, As vem de associação, K vem de Karatê do, Ron vem de Honki. Honki no Nihongo, na língua japonesa, quer dizer sério e verdadeiro. É um local, é uma escola de arte marcial onde seriamente e verdadeiramente vai estudar, praticar e aperfeiçoar Karatê do como condução e condição de vida, né? Nós lecionamos na terça e quinta. A bem da verdade, nossa escola ela está anexo à New Way Academia, sala 1, primeiro andar, na Santa Rosa. Eu leciono Karatê do lá na terça e quinta, das 17h30 às 19 horas e aos sábados das 8 horas às 10 horas, né? Nossa escola ela tem o intuito de organizar, né, a criança, o adolescente, o adulto, o pré-adolescente em conhecer a cultura japonesa, em conhecer a arte marcial e em estudar, praticar, aperfeiçoar Karatê do, como eu disse, porque Karatê do tem começo, meio e continuidade. É uma movimentação social e marcial, né? Então, quem quiser conhecer essa arte marcial que é tão nobre, tão rica, né, tão singular como o Karatê do nos visitar, fazer uma aula experimental, pode ir nas nossas redes sociais, né, @ascarron, @Nando César, e nos procurar, que será muito bem-vindo, muito bem aceito para estudar conosco o Karatê do. Muito bem. E foi criado em? A minha escola marcial ela tem 2 anos de registro, né? Mas eu estudo Karatê do há mais de 3 décadas. Certo. Muito bem. Professor Nando César, sou muito grato mesmo pela sua estadia ou estado aqui no nosso boletim esportivo, pela sua presença, né, no nosso boletim esportivo, tá certo? Espero que possamos ter outras oportunidades, quem sabe você trazer
outros professores também, alunos também são muito bem-vindos, até para falar da experiência, né, deles. Não é? O Boletim Esportivo vai estar sempre aberto e sempre lembrar, quando tiver esses eventos, tá, pode mandar para a gente aqui que a gente faz a divulgação com toda certeza, tá bom? Eu agradeço demais o espaço, o convite, dizer que foi um momento único, singular. A bem da verdade, no Nihongo, dentro da nossa escola, a gente tem várias aplicabilidades, né, de conduções marciais. Uma delas é o Ichigo Ichie. Todo momento é precioso, né? As coisas se passam e passam rápido demais. Enfim, a gente tem que valorizar o momento e eu sou muito grato por isso. Também parabenizar os professores aqui presentes, né? E mandar um abraço, transmitir o meu abraço a um professor, né? Que eu fiz uma leitura esses dias, né? Um dos melhores professores que eu já tive noção de aprender com ele é o meu professor Henrique lá da Unopar, um grande professor, né, que tem um compromisso muito grande em aprender para poder ensinar, e eu como professor, aluno dele, eu vejo isso aí. Então transmitir meu abraço a ele, a todos os meus colegas de sala, né, lá da Unopar, e dizer a vocês que eu sou grato pelo momento, dizer que, como eu falei anteriormente, foi um momento único e que Deus abençoe a todos vocês e que eu tenho a oportunidade de vir aqui novamente para reencontrá-los e divulgar a nossa arte marcial que é tão nobre. E eu vivo e convivo Karate-Do com o seu uniforme há mais de 30 anos. Então, para mim, esse momento aqui foi único. Então, desde já, gratidão. Gratidão é a carta que nós escrevemos ao universo e gratidão é a memória do coração. Então, seja grato sempre, tá bom? Então, muito obrigado. Muito bem. Professor, antes da gente encerrar, você falou agora no meio do programa que tem uma competição nesse final de semana, né? Isso, nós estaremos... Pode relembrar pro pessoal aí. Isso, agradeço demais, professor. Nós estaremos sábado agora indo à Ascarron, Associação de Karate-Do Honki, participar da Copa Tamashi de Karate-Do na cidade de João Pessoa. Estou levando 6 competidores, estou levando o Miyamoto, o Nando César Júnior, o Antônio II, o Raniel Baruch, o Takeda Shigen, o Breno, né, o Targino, o David Juan, né, e o Matheus Felipe, para dar o seu melhor lá na competição. Nessa competição ela é otorgada pela FECAPB, que é a Federação de Karate-Do da Paraíba, como também pela CBK, que é a Confederação Brasileira de Karate-Do. Muito obrigado pelo espaço, meu amigo. O espaço será sempre seu aqui à vontade. E manda pra gente o resultado aí, sim. Viu? Vamos trazer medalha pra cá. Eu quero ver esse povo aí cada vez mais conquistando. Olha, mandar um abraço pro Renase, Rayane, Simone Araújo, minha irmã, o meu amigo Valderi, da equipe Valderi Team, né? Eu acho que é Jiu-Jitsu. Muay Thai também, Jiu-Jitsu. Muay Thai, né? Muay Thai, um grande professor de arte marcial aqui de Campina Grande. Um abraço, meu amigo. Isso, o Valderi é amigo meu de infância, né? Morava no bairro também. Gente, atualiza pra gente aí, 4-2 pro Corinthians, né? 2-0 pro Fluminense. Beleza, e depois tu vê a Série B também pra gente repassar aqui como ficou, tá certo? Clécio, 9h48 pra gente começar a encerrar, sim, a gente tem que lembrar aqui também do pessoal, né? Trabalha com a gente aqui, Valmar Lanternagem e Pintura, tradição de bons serviços na Siqueira Campos 1334, a organização do Valmar, controle, contabilidade e consultoria empresarial na Pris, Nepomuceno, no Catolé, a organização do Gleidson Trajano. Levante Locações, experiência e confiabilidade com anos de atuação no mercado. Rojão Vale, 1428, organização do Antônio Família. Campina Contabilidade, contabilidade comercial, abertura de empresas e assessoria contábil e fiscal. Navigário Calixto, 275 no Catolé. Contadores Sinfrônio Felipe e Juliana. Sucata Ravel, compra e venda de ferro e metais em geral na Rojada Lisboa. 378 Monte Santo, telefone 3321-7682 e o 986-491444. A organização é do Moacir e Jonathan Brandão. 2 dias depois de ter uma de suas melhores atuações nos últimos anos, com 3 gols e 2 assistências, na goleada por 6-0 da Argentina sobre a Bolívia, Lionel Messi afirmou, Clécio, que sua participação na próxima Copa do Mundo em 2026 será decidida quando chegar o momento. Camisa 10 da Argentina e do Inter Miami recebeu um prêmio do jornal espanhol Marca por ter alcançado 46 títulos oficiais na carreira, o que faz dele o jogador de futebol com mais conquistas no mundo. Em entrevista ao Diário de Madrid, feita em Miami, Messi preferiu não fazer previsões sobre 2026. Na época, quando chegar lá, ele vai ter 39 anos, mas se o Messi quiser, ele pode jogar até os 60. Pela seleção da Argentina, que os caras vão aceitar, é algo parecido com o que o Pelé fez, com o que o Maradona fez, o Pelé pelo Brasil, o Maradona pela Argentina, será sempre um ídolo. Na verdade, Messi
passou por momentos difíceis em se tratando de seleção da Argentina, porque ele nunca conseguia classificar, levar muito adiante a seleção argentina, né? E ele chegou até a se despedir, foi convencido, voltou e conseguiu conquistar um campeonato mundial, uma Copa do Mundo, né? Então, palavras dele, ele disse que hoje está se deliciando em jogar pela seleção. Então, ele está lá no futebol americano, a competitividade é bem menor, o desgaste físico é bem menor, e ele se delicia jogando o que lá, gosta, né? Fazendo o que gosta, ganhando uma grana razoável. E na seleção da mesma forma, o time joga para ele, e aqui contra esses sul-americanos dá tranquilo para ele jogar. Agora a Copa do Mundo eu não sei, já é mais pesado e ele não vai ser mais garoto, né? 39 anos, joga muito, mas aí a idade pesa para todo mundo. Mas eu acho que de repente o cara vai, que faz parte, mesmo que não seja titular. Não, fazer parte vai, do grupo, ele entra, pode fazer parte do grupo. Isso será importantíssimo, né? Isso. Olha, o maior vencedor da história do futebol. A experiência que o cara tem de repassar para os pupilos lá. A liderança que tem, e representa muito, precisa disso também, né? Tem que ter um macaco velho no meio Isso, dos com novatos. certeza. Olha, gente, lembrar do Bar da Moela, vai saborear a melhor moela da cidade, acompanhado de um bom aperitivo. E o ótimo atendimento, tem que ter isso aí. São 40 anos entre amigos. Rua Fernandes Vieira, 170 no José Pinheiro. Organização Damião, Gabriel e Cleide. Capotaria do Ivanildo, bancos de couro pelo melhor preço da cidade, na João Pessoa 855, no centro de Campina. Organização do Ivanildo. RR Cortinas e Persianas, vidros, espelhos e películas, na João Pessoa 765, no centro. Casa do Agricultor, a Casa do Homem do Campo e também da cidade, com promoções todo dia, viu, gente? Todo dia tem promoção lá na Casa do Agricultor. Fica na Rua João Pessoa, 444. M2Car Multimarcas, novos e seminovos, com a melhor taxa do mercado, no Auto Shopping Campina. Organização Mifson Barbosa. Aí tem um número para você ligar. Quer comprar teu carro, trocar, né, vender? Liga pro Mifson, viu? 98660-0000. 98660-0000. E Sport Center Academia, 21 anos no mercado. Fitness, são 12 unidades em Lagoa Seca e Lagoa de Roça. Sport Center Academia, lugar certo para sua boa forma e qualidade de vida. O responsável técnico é o Norhamad Augusto. E falar por último aqui, mandar um abraço pro Fabiano. O Fabiano tá chegando com a gente aqui. Um grande abraço, Fabiano. Já mandei um abraço para você lá. Rede Fácil, Seu Carvalho, a loja com maior variedade de materiais de construção na cidade. Melhor preço, pagamento em até 12 vezes. São duas lojas em Campina Grande, Rua Campos Sales, no José Pinheiro, e João Quirino, no Catolé. Siga as redes sociais, Rede Fácil Carvalho. Vem que em Seu Carvalho tem. E Campo e Construção, tudo em material de construção e produtos agropecuários, na João Alves Monteiro, 157, em Lagoa Seca. Organização do Diego do Veleiro. Para a gente fechar, né, a Lava mesmo, vamos falar dessa notícia que a gente citou lá no começo, né? O Lucas Paquetá publicou um comunicado em suas redes sociais lamentando informações falsas e enganosas divulgadas sobre sua acusação de envolvimento em apostas esportivas. Na publicação, o meia do West Ham e da seleção brasileira se disse frustrado com artigos que parecem destinados a minar sua posição. Ele também avisou que notificou a Federação Inglesa. Tem a nota aqui completa, não vou ler tudo, mas só lembrar que ele foi denunciado por suspeita de envolvimento no esquema de apostas esportivas em jogos do campeonato inglês. Segundo a acusação formal divulgada pela Federação, pela FA, né, pela Federação, o meia teria forçado cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Lucas Paquetá terá uma audiência em março, né, do ano que vem, perante o futebol a Federação de Futebol Inglesa, sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas em 4 jogos da Premier League. Arthurzinho, abraço também você aqui. Clécio, a situação tá ficando feia para o lado do Paquetá, hein? E isso está realmente afetando até o desempenho dele, né? Na seleção já tá difícil, no clube também, já não tá uma situação... Isso não é fácil para ninguém, né? Agora, eu acho que essa denúncia aí, apesar de no primeiro ponto, assim, a gente pode até entender que tenha um certo indício, mas aí a prova eu acho que está difícil, porque se fosse algo comprovadamente certo, ele já teria sofrido essa punição. Porque esse campeonato aí já tem 2, 3 anos que está sendo investigado. 3 anos que aconteceu isso aí já.
segundo o que eles estão alegando lá, né, a federação. E eles também estão querendo usar um grande nome como bode expiatório. A grande verdade é essa. Para quê? Para inibir essa questão. Servir de exemplo. Né? Servir de exemplo. Então, se você pega um nome grande que está no clube grande, numa liga grande como é a liga inglesa, então realmente vai servir para todo mundo, né? Não, aqui no Brasil já foi feita uma limpa aí, sobrou para um bocado de gente aí. Tem um rapaz aí que tá voltando aí, o menino do Curitiba, né? O Aleph Manga. Voltou Isso. aí, mas pegou uma punição grande. O Eduardo Bauerman, né? Aquele que era zagueiro do Santos, foi atrás de 40 mil, cara ganhando 200 mil reais, foi atrás de 40 mil reais. Uma propina de 40 mil reais para facilitar fazer negociado em jogos. Então, usa-se esses peixões, né? E aí dá um exemplo para os demais. Aqui eu acho que acalmou um pouquinho, né? Aqui também estava imoral. A gente perdia até o estímulo de assistir uma partida de futebol, porque o cara se jogava. Ou você chegava, o zagueiro com a bola dominada, botava a bola para escanteio e você ficava sem entender o que é que passava na cabeça dele. Como é que esse cara fez isso? Como é que esse cara tá jogando futebol? Porque se ele tivesse feito isso na base, ele não jogava futebol, né? Ele não teria sido aprovado. Então, aqui estava muito feio. Hoje em dia não, hoje em dia já é mais difícil. Depois que fizeram deram umas punições aí, e ainda tem gente aí para ser punida, hein? Tem gente sendo investigado. Eu sempre cito o caso, eu acho que você lembra o caso de um jogo que eu tava mudando de canal assim, o jogo lá, Série C, eu creio que era Série C, tava jogando ABC, eu não lembro o outro time. E um lance lá no meio do campo, a bola do outro lado do campo, o cara passou aqui, o cara deu uma pernada que, vou dizer, se não tivesse caneleira, eu acho que tinha... Não fazia o menor sentido, né? Sem nada, cara, sem nada. Do nada, o cara deu, aí o juiz parou o jogo e amarelo. Quer dizer, um lance estava rolando do outro lado do campo, não tinha nada a ver essa questão. Voltaram as imagens, não houve discussão entre os caras, então tá claro e notório que aquilo ali foi um cartão amarelo forçado, né? Ou até um vermelho, né? Ninguém sabe como é que estava combinado, né? Dimas Gondim aqui, vai Corinthians, valeu Dimas tá empolgado, né? 5, Corinthians 5, Corinthians vai ganhando moral, viu? Para esse jogo do próximo final de semana contra o Flamengo. Esse jogo era muito importante pro Corinthians. Muito importante. É tanto que saiu da zona de rebaixamento. Isso. Na verdade era muito importante, é muito importante. E até lá na Série B, América 2-2 com Goiás. Se encerrou, né? Eu creio que já encerrou, tá certo? Gente, final, faltou uma pergunta vou mandar aqui, eu não vou esperar não. Uma última lavadeira aqui para o meu amigo professor Nando César. Professor, eu sei que você 38 anos de karatê, né? Tudo, mas e aqui em Campina Grande, quando tem jogo de futebol aí, tá o jogo, tal, 13 ou Campinense? Meu coração é rubro-negro. Raposa. Eu gosto. Seu filho também? Yamamoto. O senhor? Também, né? Também? Então, já, Nando César Júnior também já confirmou aqui que é também campinense. Mas se o senhor me perguntar o nome de um jogador do Campinense, eu não sei dizer. Eu só acho bonitas as cores. Assim, não... Mas assim, quem vem aqui a gente sempre não deixa passar não, né? A gente pega no pé. Revele-se aqui. Mas o que ganha de Campina Grande, aí eu torço também. Muito bem, tá certo demais. Gente, um abraço para vocês aí, muito obrigado, viu? Pessoal que chegou agora no final, meu caro Dimas, né? Tá contente igual pinto no lixo com a vitória do Corinthians. Que bom, né? Domingo tem um prenúncio de um jogaço, né, Clécio? Entre Flamengo, jogão, né? Flamengo e Corinthians, né? Semifinal da Copa do Brasil. Vamos torcer para que dê tudo certo, está tudo na paz, que vença o melhor. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Obrigado, Wellington. Obrigado, Daniel. Obrigado ao professor Nando. Nando Júnior. Quinta-feira tem mais, tá bom? Abraço, fiquem com Deus. Beleza, um grande abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Agora sim você ficou sabendo dos principais acontecimentos do esporte na Paraíba, no Brasil e no mundo. Final do Boletim Esportivo, o seu principal resumo dos esportes.